Boa noite, estamos aqui com mais uma edição do Podlux e hoje muito especial que eu trouxe aqui para vocês meu pupilo, o Bidarra, esse fenômeno aí de vendas, que eu vou ter o prazer de contar a história dele aqui junto com ele, ao vivo e a cores. Que bom, né? Obrigado, Bidarra, por ter aceito aí o convite. E me fala aí, como que você está se sentindo? É gostoso, né? Obrigado pelo convite. Eu agradeço bastante você ter me convidado, porque assim, você tem como é que eu vou dizer, uma participação muito grande na construção da minha carreira, né? E foi logo no início. Então, assim, tem pessoas que marcaram a minha carreira, né? E você foi uma delas e você foi logo no início. Então, chegar do jeito que eu cheguei, né? Numa situação difícil, sem saber nada, e de repente virar o campeão da empresa, né? Eu fui um cara de sorte, abençoado, porque eu tive um gerente bom, um gerente presente, e tive uma diretora que eu tinha acesso, que foi muito importante também. Então é sempre bom, é sempre marcante os nossos encontros, ainda mais agora assim no podcast, será maravilhoso, com certeza. Que bom. E você já me entrevistou uma vez, eu lembro que uma vez você tinha um projeto, né, de fazer um podcast, e você falou, quero que você seja a minha primeira entrevistada. Aí eu fiz... E aí acabou que naquele dia, por causa daquilo, que eu falei, acho que eu vou fazer o meu podcast. E você, super me incentivou e aí você acabou não fazendo. O que aconteceu? Então, depois eu não continuei o contrato com a LinkPay, que era o patrocinador, e aí a gente não continuou. Mas ontem eu estava arrumando os meus destaques e eu estava colocando algumas coisas lá e eu achei o nosso podcast e eu postei nos status. Eu não sei se está no Eu... ou se tá... Tem lá algum lugar. Depois eu vou te mostrar. Eu separei uns 3, 4 pontos. E eu lembro que até uma parte lá que eu assisti, você estava falando que começou vendendo para alguns amigos, que você era fazia assessoria de imprensa. Até tive vendo isso. Tem um outro corte que você fala quando você foi gerente campeã, que foi, acho que 78 ou 80 milhões. E o segundo ficou 30 milhões atrás. Foi assim, uns trechos bem bacana. 89 e eu postei milhões. nos meus destaques. Postei o seu. Ai, que legal, Tá eu não lá. vi. Depois eu vou olhar. Depois você dá uma olhada. Então, eu já sei a história dele de cor, salteado. E, claro, às vezes, sabe o que é engraçado? Às vezes eu ouço falar de você, assim, em algum plantão, algumas pessoas que não sabem da nossa história. E é tão engraçado que parece, o Bidarra, nananã. E... tem assim como uma estrela, e aí fala, não, porque aí se eu penso, não, eu conheço ele, mas também não foi sempre assim, porque as pessoas, elas acham que elas vão chegar e já vai estar tudo pronto, né? Já vão chegar ali. Eu penso, também não foi assim, gente. Teve uma construção, teve difícil e dava trabalho. Você sempre me deu trabalho, você sabe disso, né? Poxa vida. Sim. Sempre me deu trabalho. E aí, tipo assim, você entrou... aí depois que passou ali por mim, meio que já chegou pronto para algumas pessoas, entendeu? Então, às vezes, as pessoas não veem também como tem que lapidar também uma pessoa. Porque, às vezes, a gente pega um diamante que está bruto e vai lapidando. E às vezes, o corretor ele não sabe que ele é um diamante, que ele é bruto. É difícil ele assimilar. Ele acha que ele quer tudo para ontem, né? Ele quer ficar pronto de um minuto para o outro. Assim, eu sempre fui explosivo, sempre fui genioso, mas sempre fui um cara muito competente, né? O que eu trabalhei, o que eu quis fazer, eu sempre fui bem sucedido. Não tanto como eu estou hoje, mas assim, eu tive um bom tempo com você, né? Eu tive quase um ano na Econ, depois a gente foi junto para a Lopes, a gente ficou junto. E aí depois eu saí da Lopes e fui trabalhar com o Stalin, que também foi uma fase muito boa. Mas a gente sempre manteve contato. E assim, a gente brigava muito, a gente discutia, mas era tudo para crescimento. Claro, tanto meu, certeza. quanto nosso, quanto da diretoria. Tanto é que eu cheguei a ficar em segundo lugar no ranking de gerente, só perdendo para o meu gerente. Até na frente do dólar, que tinha o Cubo, não, você era um corretor, deixa eu explicar, você era um corretor que você vendia tanto que você chegou a passar todos os gerentes da empresa, você só não passou o seu gerente, ou seja... Mas é assim, surreal. Bom, o início foi duro, né? Mas assim, eu trabalhei, você lembra, eu trabalhei 1 ano praticamente, Mas vamos voltar do início, então. Já que a gente está falando do início, me conta como que você chegou para ser corretora e com quantos anos, mais ou menos? Que eu sei da sua história e é uma história bem bonita. Tá, então, na verdade, assim, eu era empresário, né? Meu pai tem padaria até hoje. Português, sou português também, não tenho sotaque, mas sou, né? E meio que foi imputado aquilo a mim. Eu não escolhi ser dono de padaria.
ia com meu pai, enfim, teve um tempo que eu saí, depois voltei, e aquilo é porque era da família e tal. Quando eu fiz a constelação familiar, eu quebrei tudo isso, né? E é uma coisa que, tipo, parece que o meu pai queria que eu fosse mesmo, né? E fui durante um tempo, passamos bons tempos juntos. Depois, quando eu fiquei sozinho, eu vi que não era aquilo que eu queria pra mim. E eu não era um cara feliz, né? E foi andando e tal, mas nunca... Sabe quando você ia trabalhar contrariado? Não é como hoje. Hoje eu saio de casa, acordo 5h30 da manhã, vou chegar, sabe lá Deus que hora, mas se precisar, a gente vara a noite aqui falando do mercado imobiliário, que é uma coisa que eu amo. Né? Eu falo que eu não trabalho, eu faço o que eu amo e sou remunerado por isso, né? E aí eu tinha padaria, depois montei um hortifruti, e os dois comércios chegaram a faturar 500 mil, isso em 2018, era muita grana. Eu tinha um Audi, tinha uma Doblô, uma S10, tudo carro novo. E Era de bem repente sucedido. de repente, mas não era feliz. Era bem sucedido, mas não era feliz. Olha que merda. Que doideira, né? E aí chegou um tempo que as coisas começaram a ir de mal a pior. Tipo, eu fui perdendo a mão dos negócios, trabalhava contrariado, e aí eu quebrei. Né? O hortifruti quebrou, vendi, o cara não pagou, depois vendi a padaria, foi uma canseira para receber uma parte depois, também não pagou mais. E aí, olha, faz agora, no final de julho, faz 5 anos que eu fui no processo seletivo na Icom. Faz agora, no final de julho, 5 anos. Olha, é verdade, você entrou em setembro. Foi. Não, dia 2 de agosto. Foi em agosto. Dia 2 de agosto eu pisei no plantão. Não, porque você já ficou campeão em setembro, eu lembrei disso. Setembro, outubro. Não. Eu vendi em agosto, aí vendi em setembro, vendi em outubro, vendi em novembro. Aí quando começou o e-consultor, aí eu fui campeão em janeiro. Aí criaram um modelo de campeão do mês, aí eu fui 7, 8 vezes campeão seguido no ano 2019. Mas aí, voltando lá, eu quebrei, né? E, pô, aí eu perdi os carros, fui perdendo tudo. E aí eu cheguei a uma altura que eu já tinha a Esther, né? E a minha esposa estava grávida do Guilherme. Então eu quebrei. E tinha uma menina. Dá um beijo pra Esther, ó. Tô com saudade, viu, Esther? Nossa blogueirinha. Ela gosta muito de você. Já tá seguindo o meu caminho. E o Gui é um lindinho, deve estar enorme. Tá. Você lembra uma vez que eu levei no plantão, ele te Lógico agarrou? que lembro, me agarrou, me adora. Agora ele já tá grande, ele era pequenininho ainda. Tá grandão. Bom, e aí eu quebrei, né? Tinha ela pequena, ele na barriga, e eu falei, não chegava a passar fome nem nada, mas, sabe, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu tava com um carro emprestado do meu cunhado, um Palio 1000, um vermelhinho, que eu cheguei a trabalhar com ele lá, sem ar, sem nada, e eu andando na marginal, um calor danado, e eu falei, meu Deus, e agora? Eu sempre tive muita fé em Deus, né? Já era crente, já era batizado. E estava passando aquela fase difícil, eu olhei para o céu e falei, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu estou sem direção, não sei o que eu vou fazer da minha vida, criança, mulher, filho chegando. Uma coisa que eu nunca te perguntei, a sua família também era evangélica, seus pais? Não. Depois a minha mãe virou, tá. Depois minha irmã foi também, enfim. E aí eu olhando para o céu, clamei, sabe, falei, Senhor, eu sei que tu existe, me dá uma luz. E aí Deus falou no meu coração, você vai ser corretor de imóveis. Eu ouvi essa frase, eu ouvi no meu coração, ouvi no meu ouvido. E aquilo me arrepiou inteiro. Eu contei isso em alguns podcasts, tem gente que duvida, acredita, mas, né? gente, dane-se, eu tenho que contar o que é. Se a pessoa vai O que acreditar... importa é que eu acreditei e você virou o que virou. E aí, eu mandei currículo para um monte de lugar, mandei para Econ, mandei para Lopes, para Biara, mandei para um monte de lugar. E a Econ foi a primeira a chamar. E eu fui de terno, gravata, porque eu tinha tido escritório de advogados também, né, antes da padaria. E eu tinha roupa social, então fui de terno, gravata, fui todo bonitão. Eu não sabia que o cara tropeçava na calçada e virava corretor, né? Não sabia que era fácil entrar. Eu fui lá e quem fez o processo seletivo foi o Mazar. E eu chamava ele de professor, agora ele é que me chama de professor, né? E aí fiz a prova, depois no final falei pra ele, pô, será que eu vou passar, cara? Ele falou, vai dar certo. Eu falei, meu Deus, eu fui pra casa, falei, tomara que dê certo. Mas não sabia que nada, sabia zero não sabia que não tinha salário, não sabia nada disso. Não, mas a gente dá uma selecionada, assim. O meu time dá uma selecionada. Não, sim. A galera que entrou, eu sei que ficaram outros também. Não sei se a Micaela entrou também na mesma altura. Não, eu sei que ela já era. Já é, né? Mas não sei, entrou mais gente que deu certo. E aí caí no plantão, dia 2 de agosto de 2018. E aí o primeiro cara que eu encontro, um senhorzinho, né, um terninho batido lá e tal. Não, aí a gente direcionou pro Elantra. Sim, é verdade. Porque você morava na Zona Leste, ele também era... E foi muito bom, eu falo isso para todo mundo hoje. Uma coisa que vocês fizeram que eu acho que foi fundamental e é importante, você gerente,
prestar atenção nisso. Eu estava quebrado, precisando de dinheiro. Eles me colocaram a 2 quarteirões da minha casa. Eu estou na Vila Maria, atravessava a ponte, estava no plantão. Nossa, era no máximo 10 minutos. Então, assim, foi maravilhoso trabalhar ali. Mas aí cheguei, encontrei esse senhor, né? Falei, pô, tô começando agora. Eu cheio de vontade. Falei, pô, isso aqui vai dar certo. Eu nem lembro essa história. Não lembro nem que senhor. Nem precisa falar nome, não. Mas eu não lembro. E ele falou, não, a profissão já não é o que era. Já não dá dinheiro, já não sei o que e tal. E falou tão mal. E eu falei pra ele, pô, mas você é tão ruim assim. O que você tá fazendo aqui? Aí ele falou, caramba, tá vendo, gente? O cara é bocudo, né? E aí fui, enfim, e estava sempre atento a tudo, e o Elantra foi muito bom, ele vai ver esse podcast que a gente tem contato até hoje. Beijo, saudade. E ele ficou comigo 15 dias seguidos. Eu falei, olha... Não, mas eu era rígida também, tipo... Eu ligava, né, fazia... Eu não sei como é que é hoje, mas você sempre foi muito presente para os gerentes, mas ao mesmo tempo cobrava muito. Sim. Tanto é que o seu time de gerentes... Hoje eu não conheço um time de 10, 15 gerentes igual você tinha. Se a gente pegar a Thaís, o Elantra, o Dólar, quem mais? O Andrade, Maisena, Moreno, todos vendiam. Você tinha um time de gerente muito bom. Os 10 eram os campeões da empresa. Os primeiros 10 eram os 10 campeões da empresa. Então, na época era só uma house. E eu lembro que era só uma house. Que você cobrava muito, mas às vezes fazia lá os almoços e tal, trocava uma ideia, fazia um carinho com a mão e batia na outra. Mas, pô, o seu resultado na Icon era 60%, 50% seu e 50% dividido por 4 diretores. Então, assim, contra resultado não existe argumentação, na minha opinião. Era 55, 60. O Elantra ficou 15 dias comigo. E falando, e tudo que ele falava eu anotava. E, outro cara que tem contato comigo até hoje, foi meu primeiro coordenador lá, foi o Virley, que hoje está na Cury. Me ensinou bastante também. Eu tive muita sorte, fui muito abençoado pro meu início. As pessoas que me rodearam, todas elas me ajudaram. Não, isso não é sorte. Deus falou para você estar lá. Deus, quando ele coloca, né? No lugar certo, com as pessoas certas. Você podia ter parado em qualquer construtora. E hoje eu vejo muito gerente que não tem capacidade para ser gerente. Aquela era melhor, mas assim, você podia ter parado, feito numa consultora menor, que talvez não tivesse essa visibilidade, não tinha produto perto da sua casa. Podia ter acontecido várias coisas. É verdade, isso é verdade. Deus colocou as pessoas certas porque eu estava rodeado de gente boa. Então, o Eike e o Sebastian, que se viravam bem, me ajudaram de alguma forma. Claro que eles não entregavam tudo, mas assim, não, e você foi parar num produto onde o meu campeão fazia aquele produto, que era na época o Sebastian e o Eike, eram os meus 2 campeões, e você foi parar bem com eles. Depois você passou os 2, mas você parou no produto. Tenho contato com eles até hoje. E assim, aliás, com todo mundo. Teve gente que não da nossa diretoria, mas de outras diretorias que me criticaram quando eu comecei a fazer vídeo em 2019. E hoje as pessoas, em vez de criticar e de falar mal, falam, não, eu conheci o Bidarra, trabalhei com ele, hoje deu certo, né? Aí naquela época, beleza, aí você pegou ali... Aí entrei e aí 15 dias depois do dia, acho que lá pro dia 17 de agosto eu fiz a minha primeira venda. E como que você fez essa primeira venda? Como que foi? Então, 15 dias. Aí, você ficou bravo, eu lembro. Fiquei, mas foi muito bom ter acontecido isso. Gente, às vezes acontece alguma coisa ruim na nossa vida, mas aquilo serve de obstáculo para você se impulsionar, ir para cima e crescer. Olha só, fiz a minha primeira venda, ela me chamou, e aí eu vendi na Nebulosas, um Prime São Mateus. Só que uma outra corretora tinha oferecido, não só projetos da Econ, mas projetos fora da Econ também, que era sem condomínio e tal. Mas a consultora resolveu dar o 50. Enfim, ela mostrou o projeto lá, outro projeto da Econ no período de um mês. E aí, no júri, decidiram dividir. Eu queria quebrar o stand, eu fiquei bravo, enfim. Eu lembro. Eu achei que não foi justo. Porque eu batalhei, eu fiz um baita de um trabalho, fiz um atendimento excelente, ela não ia comprar lá. E você vendeu ela do quê? Foi de vez? Foi de WhatsApp? Ela me chamou de uma publicação no Facebook orgânico, num grupo de Feira do Rolo, porque eu não tinha dinheiro para fazer anúncio. Você já fazia, mas é que eu quero entender na parte digital, você já mexia no Facebook? Então, o Elantra me falou que a galera fazia cadastro e tal, mas eu não tinha dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu criei um perfil. Lembra aquela página aí com imóveis que depois eu tive que tirar? Lembro, lógico. Eu fiz a página e eu fiz vários perfis com o meu nome, Cláudio Bidarra, Roberto Bidarra, Marcelo Bidarra. Eu inventei e aí eu ia nessa página e pegava com os perfis e ia compartilhando nos grupos. Então, 5 perfis replicavam aquilo foi parar em Salvador, em Minas, os meus anúncios orgânicos. E tudo da sua cabeça, você não foi alguém que te falou, faz assim? O Elantra falou um tal de orgânico, aí eu fui pesquisar, o que é um tráfego orgânico? É publicações sem pagar. E ela sei que ela me encontrou, enroscou lá em algum momento e comprou só com o FGTS.
E aí a comissão veio 6 meses depois, que foi o repasse, ainda tive que dividir. No dia que eu tomei o 50, que foi na construtora, eu falo que Deus é maravilhoso, né? Eu fiz uma venda acho que na Alto Curuvi, e a comissão veio no ato 3060, acho que deu 5 pau e pouco. Eu dei uma respirada. E ali eu pensei não, eu falei, só tem um caminho. O caminho de dar certo, eu já tinha escolhido, porque eu falei, eu pisei ali, aí falou, já lançou várias fases aqui e tal, o plantão tá batido, aquela história toda. Mas eu não tinha tempo de ir para outra construtora, de ir para outro lugar, não tinha como. Tinha que fazer dar certo. Tinha uma criança pequena, meu filho tava para vir, nasceu em novembro. E aí saiu essa grana, e aí eu falei assim, só tem um jeito, eu vender muito para não depender de uma comissão só. Porque, você vende, aí pode tomar 50, pode a venda cair, pode o cliente não pagar o boleto. Existem várias situações que pode acontecer até a grana cair na sua conta. E eu não me apego em venda. Eu vou vendendo. Até hoje, o mês passado, não, o outro mês eu vendi 15 apartamentos. Não se apega à comissão. Não. Entendi. E quanto mais eu fui deixando de pensar em comissão, mais eu fui vendendo. Então, meu cliente, o corretor que vai pensando na comissão, ele se atropela, ele acaba perdendo a venda. Eu lembro. E aí, depois teve uma parte que foi outra porrada, né? Porque foram 2 porradas muito grandes. Foi essa de eu ter quebrado, iniciei. Aí vendi, fui vendendo e tal. Aí ia lançar o Estrelinha lá em São Mateus. Sim. Eu juntei um dinheirinho, que eu fiz algumas vendas, mas não sabia desse negócio de RI, do projeto voltar para trás, de abortar. Fogo. E eu não sabia. E aí juntei um dinheirinho e aí fui para São Mateus 60 dias. Foi setembro e outubro, direto. Aí já comia fora, né? Gasolina, fui gastando tudo que eu tinha. Ou seja, você tinha entrado em agosto. Aí vendi setembro, vendi outubro, aí setembro e outubro vendi, mas ia lá para São Mateus. Aí você foi lá pro lançamento. Fui. Aí fiquei com teu irmão, o Onyx, foi meu coordenador. Só que eu não sabia que não tinha RI. Eu que mandei todo mundo pra lá. Fui captando, fiz panfletagem, nem eu sabia que não tinha, né? A gente vai fazer o lançamento aguardando que saia, né? Então, aí o que acontece? Eu tinha 33 pastas, 22 com laudo. Ia dar 2,5 pau cada comissão, que era pouco, mas dava 50 mil. Eu ia assinar 20 unidades ali, eu sei. Com certeza, porque era um apartamento muito barato, subsídio muito alto e comprava com salário mínimo. Né? Você viu que hoje ninguém compra com salário mínimo, nem com 2, nem com 3. Porque os imóveis sobem acima da inflação. Então as rendas não acompanham. Você tem que buscar cliente que ganha mais. E aí eu fiz todo aquele trabalho, juntei as pastas. E aí no dia que saiu o meu estágio, dia 5 de novembro, eu lembro como se fosse hoje, saiu o meu estágio e o plantão fechou. E aquilo foi um balde d'água. Até é difícil falar, por quê? Porque a minha mulher não sabia esse negócio de vende, não tem. Pra ela trabalhou, tinha que ganhar. Sim. E aí saiu o estágio, eu peguei a carteirinha de estágio, joguei no banco e fui chorando. De São Mateus até o Belém. Foi... Mas eu pensei, não é possível, Deus me colocou aqui e eu falei, cara, vai acontecer alguma coisa. Fui chorando, mas depois passou. E eu falei, beleza, aí fui, aí cheguei em casa, o que você tem? Você tá com o olho inchado, você chorou e tal. Eu falei, nada, tal. E fui pro Belém. Eu falei, mano, Belém. Aí passou um dia, 2, 3, aí eu vendi 2 ao Belém View e um app. Deu 30 pau de comissão. Aí, você tira aquele peso de cima. Vum. E aí, nesse momento, você já tava bom nas redes sociais? Então, eu tava movimentando, mas não tava com grana. Eu comecei a fazer alguns anúncios, mas pouco no São Mateus. Eu pergunto isso porque esses clientes vinham de várias... Porque ruas você nunca fez, e eu sei. Mas tô falando, era Fiz sempre pouco. Mas bem pouco, muito né? Pouco. Não chegou a... Então, mas aí você, quando eu comecei a ganhar então era meio anúncio... Um pouco de cadastro. Eu já fiz para São Mateus alguma coisa. O Elantra pôs um dinheirinho, você pôs também, eu lembro. O Onyx também pôs. Todo mundo me ajudou no começo, né? Porque a gente ia dar uma paulada do caramba. Pô, 50 mil pra mim, ia dar 25 pro gerente, ia dar uns 10, 15 pra você. Claro, só eu. Você ia praticamente diante de uma gerência. Não só por isso, a gente sempre enxerga ajudou. O potencial, né? Sempre ajudou. E você tinha umas coisas, você era muito disciplinado, sempre foi. Você chegava no horário, você tinha o seu horário de sair, você ficava com aqui marcado de... Lembra disso? Lembro. Eu ficava com os cotovelos calejado de ficar assim, eu não ficar ditando. Você não lembrava disso? Você ficava... E aí eu ia lá, falava com você, e você estava todo marcado, e
Isso é o que faz a diferença. Você falou a palavra-chave, disciplina. Você sempre foi disciplinado e isso é algo Mas que ali, eu presto muita atenção. Então, eu confiava em você e eu perguntava... Eu te ligava quase que todos os dias. Hoje, pra te falar a Né? verdade... Não era, eu te ligava quase todos os dias para perguntar. Esse negócio do São Mateus, eu te liguei, conversei bastante. Falei, ó, faz parte. E você sempre falava, Icon. Eu falava, calma, não é só Icon. Mercado... Hoje você lembra das coisas que eu falava para você? Algumas? Deu tudo certo, né? Bateu tudo. Bateu tudo. Eu falava... Então, você não sabe, tá não, chegando. E eu tentava falar, não é que aqui é perfeito, mas tem isso aqui, ali vai ter uma outra coisinha, aqui vai ter outra. Então, e aí, eu depois que eu tava indo pra São Mateus, eu já fazia uns cadastros e tal, fui começando. E aí, depois que entrou essa grana, eu comecei a fazer mais. E aí, entrei no curso do Stalin, no Corretor 30K, que era um curso da Hipnobox, que... eu vi aqui um vídeo dele que ele fala, ninguém acorda um dia, que fala, quando crescer eu quero ser corretor. Aí você pensou, não, Deus falou pra mim. E ele mim. falou que vamos mudar a realidade dessa profissão e tal, e aí eu falei, mano... Ele mexeu, eu lembro daquele vídeo, é muito impactante, é muito forte. Eu coloco nas minhas palestras o vídeo. Eu gosto muito. E eu olhei e falei assim, mano, eu vou ajudar esse cara. Ali eu pratiquei a lei da atração sem saber, hoje eu já sei. Mas ali eu visualizei, eu senti, eu verbalizei e eu escrevi. E olha que coisa louca, eu vou ajudar esse cara. Tipo, você tava bem no seu início. Pô, eu não sabia nada. E ele já era campeão da Lopes. Já era campeão, já era um cara que estava treinando. Então. E você falou, vou ajudar esse cara. Eu lembro disso, é muito forte. Você me ensinou uma coisa no início que eu guardo até hoje. Mente é imã. Isso é verdade. E eu, quando vi aquele vídeo, eu falei, vou ser igual. E, cara, eu entrei no curso dele, foi um dos melhores, né? Eu lembro. Ele fez um almoço lá, eu fui, no meio dos caras do alto padrão e tal, tava um cara lá do Popular. 2 anos depois eu virei sócio dele e agora, em 2023, eu fui palestrar no evento dele. Então, assim, você entrar num curso, o cara é seu professor, 2 anos depois você vira sócio dele, 2 anos depois você vai palestrar no evento dele. E o Stalin, ele é chato. Mandar um beijo pro Stalin. O Stalin é chato. Você pode pagar $1 milhão para ir palestrar no evento dele. Se você não tiver bala na agulha... E a gente, na época, ainda se falava... a gente falava por telefone sobre você. E o Stalin, se você não tiver bala na agulha para ir no evento dele, ele não te leva nem pagando. Ele seleciona a dedo os caras que ele leva. Ele é crítico, né, digamos assim. Ele é bem seletivo. E eu tava com uma palestra marcada para Rondônia, que fui agora semana passada, e eu ainda não sabia que ia palestrar no evento dele. E eu falei, poxa, eu queria palestrar a primeira vez fora, assim, antes de ir para fora, num evento dele. Eu já tinha feito lá na Curi, tinha feito alguns treinamentos, mas assim, palestra mesmo, tava tudo preparado para ser a primeira em Rondônia. Assim, grande, né? E aí ele me chama para palestrar no Sucesso da Mente, que é um evento dele que é super selecionado. Então, assim, foi, né? Foi assim, marcante. Primeiro foi o início com você, tipo, um ano mais 6 meses na Lopes, 1 ano e 6 meses. Depois teve a parte dele e teve essa situação. Então, assim, o que você mentaliza acontece. Hoje eu pratico muito lei da atração, fiz a constelação familiar. Então, tudo que você faz para agregar, funciona. Eu sei. E quando eu ouvi falar de lei da atração, eu falei, mano, isso não existe. Hoje acontece cada coisa comigo, tipo, o cliente, não quer a unidade, beleza, joga pro universo, ele vai trazer outra pessoa para esse apartamento, e acontece. Né? Então, assim, é muito importante para fechar essa primeira colocação, é muito importante você escolher as pessoas com quem você anda, cuidado, tem plantão que é tóxico, tem gente que vai pro plantão e não tá nem aí, tem a rodinha do YouTube, tem a rodinha do cigarro, tem a rodinha da pornografia, tem a rodinha da bebida. Onde é que eu trabalhava na Econ? Numa sala sozinho, lá no fundo, ou com o Sebastião Kueik, ou lá fora no frio, mas eu não me misturava, porque eu já sabia, né, eu já tinha 43 anos quando eu entrei. Eu lembrei de um episódio que o nosso diretor de incorporação foi lá na sala, foi falar alguma coisa e você falou assim... Poxa, eu tô trabalhando, dá para vocês pararem de falar que eu tô aqui trabalhando. Eu sempre e você focado, sabendo, né? que ele era o diretor de incorporação, e eu falei, esse é meu menino mesmo, é isso mesmo, ele tá trabalhando, vamos dar licença. E eu achei bom, né, na verdade. Falei, gente, o pessoal tá trabalhando, a gente ia ficar aqui conversando. Você sempre foi muito disciplinado, sempre falei isso pra você. Eu sempre falei dos seus defeitos e suas qualidades, mas as qualidades então, mas aí eu sempre falo, hoje não, você sempre foi diretora, desde que eu te conheço, são 5 anos que você é diretora e sempre em grandes empresas. Você prefere um cara
rabugento, com um gênio difícil e tal, mas que dê resultado? Ou você prefere um anjo, mas que não venda porra nenhuma? Não, claro, Desculpa o palavrão. Não, é claro, mas outra coisa também. E você também, muitas coisas que você fazia ali, você já não faz mais, porque você sabe que a única pessoa que às vezes se prejudicava mesmo era você. Algumas teimosias, assim. Às vezes não era nem nada demais, algumas teimosias. Hoje não tem como eu ser rude daquele jeito, né? Até porque hoje eu sou conhecido a nível Brasil, eu falo com todos os diretores. E tem mais entendimento também. Você amadurece. Amadurece. Né? Porque imagina, você chegou lá, você não sabia. Então, às vezes, não tem uma aprovação da Caixa, aí você ficava bravo. Hoje você entende, tipo, é a Caixa que não quer, tipo, não tem o que fazer. É melhor assim, a Cleixa. Então, na época... Eu sofri muito com análise de crédito, gente. Cara, e aí a gente tinha vários pausos, eu falava... melhor assim. Vai melhorar. É porque assim, o que acontece? O fato de você ser um cara muito pra frente, muito digital, estudar muito e tal, dinâmico. O mercado não te acompanha. E depois você acha que o mercado tem que ser igual a você. Não sei se eu tô certo ou tô errado, mas você tá numa velocidade muito mais na frente. Acontece isso hoje comigo, só que hoje eu tenho paciência e discernimento. É isso, mas fundo. Acontece também comigo, mas a gente tem que entender. E não é só o mercado. A gente que tem esse pensamento meio... ansioso e meio pra frente, às vezes a gente quer, por exemplo, eu quero explicar uma coisa pra você, quero que você entenda, só que a minha cabeça já tá lá na frente e tipo, não tenho paciência, só que as pessoas também são diferentes, às vezes ela tá num raciocínio que ela não pegou o seu e vice-versa, entendeu? Então a gente tem que entender que o outro não somos nós, então... As pessoas não conseguem vir na mesma velocidade. E não é... Você sabe que por isso... E não é ruim ou é um defeito, Não. É só uma característica da pessoa. Você sabe que por isso eu resolvi fazer carreira solo, né? Porque é isso, eu atendo, eu sou meu diretor, eu sou meu gerente. Falei. Quantas vezes eu te falei? Bidarra, você é um cara que tem que trabalhar sozinho, porque você tem uma... Foi você e foi o Stalin, quando a gente terminou, a gente tava chorando, porque... Assim, antes de você trabalhar com o Stalin, eu falei, Bidarra, você tem que trabalhar sozinho. Porque assim, você falou em disciplina, né? E hoje, eu vou te falar, Lucas, eu não sou o melhor. Eu acho que eu não sou o melhor, assim, tecnicamente falando. Tem cara muito bom, cara com 10 anos de mercado, cara que é perito, é avaliador, tem um currículo maravilhoso. Mas eu acho que o que faz a diferença é ter disciplina, realmente, de fato, e não parar. O Bidarra 2019 foi campeão, eu arrebentei e tal, mas 2020 foi melhor. 2021 foi melhor. Não, mas eu acho que as suas qualidades... Tem muitas pessoas tão boas quanto nós no mercado, né, gente? Agora, sim, o que eu acho que diferencia são algumas qualidades que eu posso dizer que eu conheço de você. Você tem uma disciplina muito surreal. É rigorosa, né? Rigorosa, e você também é uma pessoa muito grata. E isso... Olha, até arrepia. Isso são coisas, se você pegar Antônio Hermínio de Moraes, Abílio Diniz, o que eles têm em comum? Ou qualquer outra pessoa que deu certo aí, e são exemplos, que tem biografia, são pessoas que são gratas. Se você conversar com essas pessoas, elas são, geralmente, tá? Pessoas que são simples, não são arrogantes, elas vão falar sem arrogância e são gratas. Então, você é grato, e a gente pode daqui a pouco dar um exemplo disso, e que você é grato, e você é uma pessoa que é disciplinada. Então, são duas, você pegou, então você são matou duas a charada. coisas. São duas então, coisas pode ter algumas pessoas que eu não conheço, mas pode ter algumas pessoas que, de repente, é muito foda pra caralho, é bom, é disciplinado, mas às vezes não é grato, esquece ali de onde veio, não é mais simples e tal. É um problema da pessoa, mas você entendeu o que eu tô dizendo? Ou é arrogante. Cada um, mas assim, tem pessoas que sobe... Sobe pra cabeça. Sobe pra cabeça e acaba meio que se perdendo aí. Primeiro eu tive uma grande luta, que foi contra o meu cérebro. Porque assim, o seu cérebro, ele não quer treinar. Você lembra que eu fiquei gordo? Entrei passando fome. Entre aspas, quando eu comecei a ganhar dinheiro, era iFood quase todo dia. Nossa, era pizza de catupiry, era McDonald's. E eu fiquei gigante. Eu peguei uma foto ontem que eu falei, meu Deus. As minhas camisas eram 138 de cintura, hoje é 105. Não, e teve vezes também que você... eu lembro que você comia um monte, aí... As marmitas do Tafarel, lembra? Lembro. Então, aí você tem que vencer o seu cérebro. Treinar, fazer dieta, estudar, né? Eu tenho uma rotina que qualquer pessoa que fizer... qualquer pessoa comum que eu pego, se pegar o videomaker que tá ali no cantinho dele, tocando o podcast, se eu pegar ele, trouxer pro meu lado e colocar tudo que eu faço
nele, colocar no mercado imobiliário, em um ano ele tá voando, vendendo pra caramba, porque não tem como não dar certo. Claro. E eu vou passar a receita pra galera toda aqui. Seus corretores, os da sua empresa, da CUR, da Plano. Mas é do difícil. que for. É muito difícil. Você tem Porque que vencer seu regrado. cérebro. Seu cérebro não quer acordar cedo. Seu cérebro não quer estudar. Seu quer cérebro tá treinar. frio, não quer treinar. Então você vai vencendo as barreiras. Hoje eu venço meu cérebro E brincando. o que acontece? Teve uma época que eu até porque eu não era só sua diretora também, eu era só psicóloga, né? Tinha uma época que você tava irritado, porque, óbvio, você começou a fazer dieta, sei lá. E aí você tava até brigando muito com a Cris, quero até mandar um beijo pra ela. E eu falava, tive uma fase família, ruim. aí eu falava, família em primeiro lugar, não esquece, a Cris. Eu sempre tentava te botar Você sabe que hoje a gente tá numa fase muito boa. Você falou, desde a constelação pra cá. E aí, porque é fase, todo mundo tem, né? Todo casal tem. Eu vou fazer 10 anos de casado. Todo né? casal Então, tem, mas tinha aquela normal. coisa, porque é normal, porque quando você tem ali o ritmo de trabalho e tem esses estresses, e tem essas coisas que você tem que ter disciplina, não só o trabalho, no treino, nanana, você vai acabar descontando aonde? Em casa e na pessoa que mais gosta de você. Porque você pensa assim, eu vou descontar nela porque ela não vai me largar. É igual a gente desconta às vezes na mãe, no irmão, no filho, em casa. E aí... E eu falava, ela que tá te aguentando, cara. Sossega aí, sossega o facho. Não, mas, ô, Lucas, você tá acostumado a comer gordura, açúcar, tudo mais. Aí você tira, a minha primeira dieta tinha 2.500 calorias. Pra quem comia 5.000... Não, então era tudo isso. E eu falava sempre pra você aquilo também. mexeu com o meu emocional. E aí eu falava sempre pra você que é coisas que você viu depois. Eu falei, você começou a fazer sucesso. E eu falo, tem gerente minha da minha equipe, que ela vai ver esse podcast, ela vai saber que é pra ela que eu falo. Amor, você vai fazer sucesso, vai estar no destaque, vai ter a sua carinha lá todo mês, campeão do mês, campeão do mês, campeão do mês. O que vai acontecer? Porrada tudo quanto é lado, inveja. Mal olhado, macumba. E aí vão te tentar. Porra toda. Vão te tentar, o que você tem que ter? Principalmente você, o que eu falava? Equilíbrio, respira, tal, não cai na pilha. Hoje eu não caio mais. Não cai, mas no então, começo, né? Aí a questão... Então é isso que tem que ter emocional, equilíbrio emocional. Pra eu chegar naquilo que você falou de não deixar a coisa subir pra cabeça. Então, aí você tem a primeira dificuldade, que é vencer seu cérebro pra você se tornar um cara referência. Depois você se torna um cara na referência, vem um outro amiguinho que não é o seu cérebro, é o seu ego querendo te derrubar. Quantas vezes eu não... lembra naquela semana do seu aniversário em 2019 que eu assinei 7 unidades numa semana? Lembro, no dia do meu aniversário. E aí o nosso querido diretor quis que eu tirasse o nome da página, tirei, fiquei 15 dias sem vender. Aí chegou na última semana... Não, ele aumentou, fez ponto. Não era... aí ele mudou... O cara vendia um perus... Ele mudou no mês que você arrebentou lá, então, que aí o produto X valia 40 pontos e passava na frente. Tipo, ele te tirou do ranking de birra. Pra mim atrapalhar. Não, mas não tirou. Porque não, quis tirar porque eu não deixei. Na última semana do mês, que foi um presente que eu te dei, eu vendi 5 on Belém View e 2 app. E na segunda-feira de manhã onde eu tava? No plantão. No plantão. E aí o que acontece? Foi no dia do meu aniversário que você falou assim, ele quer fazer isso, a gente vai então vender esses produtos que ele pontuou mais. Eu lembro que você tava no kart lá fazendo a festa, eu ligava pra você, ligava pra Gil pra pedir um desconto lá na GTIS pra gente conseguir fechar a conta, Eu me matei de trabalhar. Domingo eu tava morto, Lucas. Tava morto. Foi segunda, terça, quarta, foram 7 apartamentos em 7 dias. Segunda-feira eu acordei, não, eu tenho um monte de dinheiro na conta, vendi um monte de... Foda-se, vai trabalhar, vagabundo. Eu mesmo fui, eu me contrariei e fui. Ele nunca nem foi vagabundo, vai trabalhar. Mas é isso que faz a diferença. Hoje eu falo na minha mentoria, nos meus cursos, no meu grupo de corretor, que tem mais de 600 corretores. Mas fala, eu no meu aniversário, o que eu fazia? Te atendia pra aprovar a proposta. Você me atendia, Gil. Bom, mas eu ia em todo mundo, eu só não liguei pro Gil, mas tirei foto com ele. E aí, depois você vence o seu cérebro, que é difícil. São meses, anos. Aí depois você tem que vencer seu ego. Hoje é tranquilo. Por quê? Porque eu estudo muito inteligência emocional. Pablo Marçal na veia. Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Fui lá no resort dele, fiz mentoria. Hoje a inteligência emocional é fundamental em qualquer área da sua vida. Você precisa, dentro de tudo isso que eu aprendi na minha carreira, eu falo isso, quem me conhece sabe, tem muita gente na CUR. Hoje mesmo passei no stand, um monte de gente vem tirar foto. E lembra que eu falei da realidade da profissão, que eu falei... do Stalin, que eu ia ajudar, e depois eu consegui. Hoje, corretor tem fã, o pessoal quer tirar foto, pessoal, e eu não falo que não pra ninguém. Quem falar que veio falar comigo e eu não falei, eu falo mentira. Todo mundo, não interessa se é homem, se é mulher. Quantos seguidores você tem hoje? 695 mil.
Isso foi em quanto tempo? Foi em 2018 que você trabalhou comigo? 5 anos. 18, né? Só que assim, hoje invisto um pouco em tráfego pago, peguei uma época muito boa de sorteio que os artistas faziam, eu estava capitalizado. Hoje ninguém faz sorteio porque o Instagram derruba as contas. Então eu tive realmente uma fase de um ano e meio com os influenciadores, arrasta para cima, entrava um monte de gente. Só que por que as pessoas ficaram? Pelo conteúdo. Eu falo que hoje eu alcanço mais de 500 mil pessoas, 600 mil pessoas por mês, mas eu gero muito conteúdo. Eu tenho 1.200 e poucas publicações, sendo que eu não postava muito no feed. Aí fiz uma mentoria, acho que no final de 2020, e de lá para cá, em junho, eu fiz 48 postagens no Reels. E eu não posto sábado e domingo. Posto nos stories, de 15 a 30 stories por dia, todo santo dia. Inclusive quando eu fiquei doente. Então, assim, precisa ter essa disciplina do mesmo jeito nas redes sociais, senão não cresce. E posso te falar, eu tenho pouco seguidor. Eu fiz um estudo outro dia, eu falei, eu já era para estar com 1 milhão, é verdade. Por quê? Do Brás até Ferraz de Vasconcelos, eu lancei em todos os bairros. Pela Econ, pela Lopes, pela Plano. Todos os bairros eu lancei projeto e vendi. Itaquera, São Mateus, Vila Ema, Vila Prudente, Penha, Tatuapé. Então, só a Zona Leste tem 4,5 milhões de habitantes. Eu lancei em todos os bairros. Guarulhos, fui campeão no Top Guarulhos. Vendi pra caramba, continuo vendendo. Zona Norte, Zona Sul, São Paulo tem 11,5 milhões. Zona Oeste não trabalhei muito, beleza. E o tráfego pago que eu faço para as grandes capitais? Belo Horizonte, Salvador, tem seguidor de tudo quanto é lugar. Então, 695 mil pessoas não é muito para aquilo para o meu volume de trabalho, para a minha região e pelo que eu invisto. O último mês eu alcancei 300 mil pessoas com 200 e poucos reais. Porque o meu gestor de tráfego já sabe o mapeamento e não adianta só fazer anúncio. A sua comunicação, você tem que estar sempre mudando. Você pega o meu perfil, todo dia tem vídeo novo, todo dia tem vídeo diferente. Na próxima semana eu vou gravar na quarta com o Videomaker, na outra quarta com outro e na outra quarta com outro. São 20 rios cada Você filmmaker. também inventou de levar blogueiro? Na época você ainda faz com blogueiro? Você levava uns blogueiros lá? Eu faço, alguns eu mantive até hoje. Alguns por gratidão, que nem me dão muito retorno, mas eu carrego comigo até hoje, e uns que estão estourados e que fazem o mesmo preço que eles faziam lá atrás. São gratos também. Que legal. Gente, quando você pratica a gratidão, impressionante, é um código pesado. Quando a gratidão faz você alcançar mais do que o que você merece. Eu acordo, Lucas, eu sento na cama... Não, eu vou dar um exemplo aqui de gratidão, mas pode falar que eu... Eu acordo, sento na cama, gratidão, Senhor, pela vida, pela esposa, pelos filhos, pelo alimento, pelas pessoas, pelos meus clientes, gratidão pela vida. Gente, quantas pessoas vão deitar no mundo e não acordam? Já pensou nisso? Com certeza. Milhares. Penso sempre. Então, eu sou grato por tudo que eu tenho. Você não vai ter mais nada se você não for grato por aquilo que você tem. Eu lembro de uma venda sua que com certeza foi a venda que mais te marcou até hoje, daquele... Do cadeirante. Do cadeirante, Nossa, que você... Eu choro até hoje quando eu falo. Ficou emocionado. Porque eu peguei o processo... Você quer que eu conte? Quero, lógico. Então, peguei o processo, ela me chamou no telefone, é minha amiga até hoje. Ora por mim, eles são muito crentes. Eu já fui lá, eu fui no IUP, na casa dela, fui, e você sente a presença de Deus. Ali assim, ele é cadeirante, ele nasceu, o médico falou que ele não ia aguentar 6 horas de vida, porque ele teve vários problemas, várias complicações. E ela com fé em Deus orando, o menino tá com 13, 14 anos e não morreu. Tá numa cadeira de rodas, ele tem vários problemas. Ela teve um AVC e metade do corpo dela é paralisado. E o pai tinha 3 hernias de disco de pegar ele no colo e subir 3 andares de escada. E aí ela me ligou, desanimada, eles chegaram no plantão derrotados, né? Eu falei, o que foi? Vocês vão comprar um apartamento? Então assim... Ela, Abdar, eu já não aguento mais, porque eu vou nos stands, é muita humilhação. Eles olham pra gente, ninguém quer atender, a gente não tem entrada, só tem um FGTS. E eu falei, comigo que vocês vão comprar. E eu não sabia de documentação, não sabia que estava enrolada a documentação, não sabia nada. Foi logo na entrada. Você jura, Abdar? Eu falei, tô falando sério, vocês vão comprar. Em nome de Jesus. E tal, e fui, já percebi que eles eram crentes também. Então a gente sentou, começou a conversar. Eu peguei a documentação, ele tinha um FGTS muito bom, não tinha entrada, deram R$1.000 de entrada. Só que assim, tinha um problema na documentação que não era algo difícil. Assim, a empresa informou os rendimentos dele e ele não informou. Só isso, mas durante 4 anos. 4 ou 5 anos. Então ficou informações... desencontradas.
E aí eu falei, não, eu vou falar com o meu contador e vamos resolver isso. Aí falei com ele e tal, acho que eu gastei R$600, R$800 para arredondar a documentação, não cobrei deles. Eu paguei para fazer essa venda. E acho que eles nem sabem se bobear. Não sabem. Que você fez isso. E aí nem eu sabia. Eu fiz tudo, acelerei, porque eu queria fazer acontecer, porque o IUP tava com preço bom, tava com escritura, foi o tempo que a Gil derrubou lá o preço, pôs escritura e faltava um ano para entregar, era tudo que eles precisavam. Unidade PNE, a vaga de garagem na frente do apartamento deles. Ou seja, era para ser PNE mesmo, que era precisar deles, a vaga, tudo... Tudo então, era pra ser. Então eu correndo pra não perder. Aí ele foi lá no poupa tempo da Sé pra protocolar e o cara que tava recebendo aquilo falou que tava errado. Eu fiquei puto. Eu falei assim, passa o telefone pra ele. Ele falou que não pode atender. Eu falei assim, então fala pra ele o seguinte, se ele não me atender, eu vou chegar aí com polícia, com televisão. Você sabe como é que eu sou, Bizarra, né? Falei, jeito bizarra de ser. Vou com a polícia, vou com a televisão com o Celso. Não, ele atendeu. O Somano. Aí eu falei, meu irmão, é o seguinte, eu estudei um pouquinho, né? Fiz faculdade de Direito, sou um cara vivido, meu contador é bom, tenho advogado bom, tenho delegado bom. Eu só tenho amigo foda. Eu sei o que eu tô fazendo. Se você não protocolar isso aí, pra ele pegar as guias pra ele pagar, eu vou chegar aí com o Marcelo Rezende dela, vou chegar com Cidade Alerta. O Silvio Santos, eu chego com a porra toda na Praça da Sé, eu vou parar. Que eu passava, eu vou parar esse poupa-tempo. O que ele fez? Carimbou, protocolou, pegou a guia, pagou e aí ele comprou. Meu, no dia que ele comprou... Eu lembro. Foi um chororô. A gente foi lá no stand do IUP, aí o Elantra chorou, eu chorei. Eu me emociono até hoje. Porque, sabe, foi um cliente que muitos corretores olharam e não atenderam. Porra, essa profissão é séria, caralho. Você precisa levar a sério. Muda a vida das pessoas, cara. Você tá vendendo um imóvel pra pessoa, às vezes ela só vai comprar um na vida. Por isso que eu levo muito a sério. E é o dinheiro da vida dela. Às vezes, o FGTS é o dinheiro do... Quando cheguei, o corretor era aquele cara da pastinha que ninguém respeitava. E, pô, eu faço parte dessa geração nova. Eu, o Stalin, o Lavir, o Ricardo Martins, essa galera nova. Hoje, os corretores é celebridade. Não pode ser de outro jeito. Quer dizer que o Neymar é celebridade porque joga bola no time do cara. O Gustavo Lima é celebridade porque cantou a música do que eles conheceram lá. Beleza, eu acho que os caras merecem porque fazem um trabalho bom. Mas e eu? Que vendi um apartamento que eles vão passar o resto da vida. Casaram, tiveram filhos. Gente, percebe o peso da nossa profissão? Eu sou celebridade, eu me considero uma celebridade. Não no tom arrogante. Eu entendi, é lógico. Você sempre falou isso pra mim. É isso. Eu fui numa... O Neymar é o que representa o gol do time dele. Eu represento a venda, que é onde você vai ficar. Ele vai todo dia pra aquele lugar. Ele vai todo dia pra casa. E eu que proporcionei. Se é algo ruim, ele vai todo dia lembrar. Depois eu percebi que pra você ser celebridade, não interessa o que você vende, não interessa o que você faz. Olha o Rick Chester que vende água na praia de Copacabana, é um monstro. Os últimos 10% Você lembra que a gente contratou ele lá na Ecom para fazer uma palestra? Sim. Então, o vender, atender o cliente e vender, os últimos 10%. É o mais fácil hoje atender o cliente e vender. Aí eu falo pra galera, né? Lá em Rondônia, eu fiz a palestra. Aí eles queriam tirar foto no início, eu falei, no final eu vou tirar com todo mundo. Pra quê? Pra gerar aquela fila, pro vídeo pegar. Isso tem tudo estratégia, né? A palestra era para ser 1h30, foi 3 horas. Eu abri para perguntas, porque nenhum palestrante abre para perguntas, com medo de ficar encurralado. Eu pus o microfone, todo mundo perguntou. Enquanto eu não tirei a última dúvida, eu não parei. E no fim, eu estava cansado, Lucas. 3 horas palestrando. E eu falei, agora eu vou pro backdrop e só saio quando tirar a última foto com quem quiser. O povo ficou doido. Falou, nossa, quem vem aqui nem desce do palco, não tira foto, não fala com a gente. Mas é o que eu falo. Então, assim, hoje pode acontecer o que for. Posso vender 50, vender 1, vender 10. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Quem vem falar comigo, eu falo. Independente de estar começando, de não estar. Pode ser diretor, o que for. Vem falar comigo, eu dou atenção do mesmo jeito. Eu respondo todos os meus directs. Aliás, eu cheguei aqui 2 horas antes do podcast, porque era meu rodízio, e fiquei dentro do carro respondendo o WhatsApp e direct. Já tô aqui, eu falei... Eu vou chegar daqui a pouco. Às vezes tem pessoal que tá começando agora, tal, que eu sou referência pra pessoa, e ela vem tirar uma foto, eu tiro, troco uma ideia, ela falou, nossa, você é super acessível. Eu falei, você é sempre assim até morrer. E eu acho que todo mundo deveria ser assim. Eu vejo uns caras que começam a responder torto, sabe? A gente veio do mesmo lugar e a gente vai pro mesmo lugar. Com certeza. Vai pra 7 palmos debaixo da terra. Você, quem for. Então não adianta, entendeu? Você vai ser arrogante pra quê? Pra nada. Me lembra, tem outro caso também que eu fui no plantão, você estava indo embora, você não queria ir embora, você estava indo e aí você não foi e apareceu um cliente seu, você lembra disso? Era um dia de chuva. Sim, foi aí que eu peguei a fileira que eu vendi uma porrada de Belém Viu. Sim,
E foi. Por que você ia embora aquele dia cedo? Então, Porque você janeiro, nunca vai. Janeiro. Conta, o que aconteceu? Janeiro. Um calor na bexiga. E eu cheguei no plantão e você só ficou porque eu cheguei, não foi? Isso? Porque Eu acho que era. Sim, eu cheguei no plantão. Mas olha só, janeiro. Era aquele fui lá pra- sol de rachar. E depois chove. Aí era umas 5 horas eu cheguei no plantão. Isso. Então fez aquele calor de manhã, da hora do almoço e tal, não sei o que. Depois, pum, começou a chover. Eu não fui porque meu carro tava longe e tava caindo o céu. Não tinha um corretor mais, só tava o Mazzucci, que era o coordenador, o Elantra e eu. E eu ia embora. Quando eu ia pra sair, desabou. É Deus, né, meu? Sim. Não, eu falei, Não, vou e chegar eu até o- cheguei no plantão. Sim, você chegou também. E aí, um cara do Brás, empresário, ele Ó, choveu. escutem essa história, hein? Estava chovendo já lá há mais tempo e alagou tudo. Ele fechou a loja e falou: vou lá ver o apartamento que eu tinha passado ali, mas nunca tinha tempo, porque abre o comércio, fecha o comércio. O Brás é uma loucura, né? E aí chega o cara, e aí o Mazzucci... Não tinha ninguém. Aí o Mazzucci foi lá e falou pro Elantra: olha, chegou um cliente. Aí o Elantra falou: Bidarra tá aí. Aí cheguei lá... Só tinha ele no plantão. Só tinha eu. E aí eu tal, não sei o que e tal. E ele, pô, queria um apartamento de 3 quartos. Falei, nossa, o Belém viu, né? E aí percebi que ele tinha dinheiro, né? Você percebe logo. E começamos a falar e tal. Ah, vamos comprar um. Eu quero comprar pro meu filho e se for bom aí, se eu gostar, eu compro pra minha filha também. Quando ele mandou o extrato, de uma das contas do filho tinha uma movimentação de 150 mil por mês. E eu falei, nossa, estourei. Aí vendi pra ele, vendi pra filha, né, Pegou no uma dia de corrente. chuva que eu ia embora. Cada comissão do Albelém Eu lembro Rio de alguém que vendia joia, que aí você falou, vamos na mesa, não foi também? Isso já foi depois, gente que ele Ah, tá. indicou. Que aí, Exato, que aí também eles comprou. queriam me mostrar joia. Gente, ninguém vendia um Belém View. Era um projeto difícil de vender, 3 Era quartos, mesmo. mas posso te falar, quem comprou estourou, né? Porque hoje ele Estourou. vale o dobro. O dobro. O dobro. Você vendeu dessa corrente uns 12, não foi? Mais Uns ou menos? 15. Foi. Só no meio lá do pessoal do Brás foram 6. Aí depois teve outros caras que ele foi indicando, mas você vê um dia de chuva, que eu até ia embora. Não, só teve essa família aí que vendia joia, que eram uns 4. Que Mas era eu depois falo que assim, eu era tão disciplinado, eu tinha calo nos cotovelos de ficar lá, ela até lembrou, não lembrava E mais disso. esse era o único dia que você tava indo mais cedo. Era. E aí colocou lá, pá, é pra você ficar até. E ele era disciplinado, não que ele ficasse, tá, gente? Tipo, até 9 horas da noite. Não, ele era disciplinado. Ele entrava no horário lá. Mas era 8 das 8 às horas. 20. E às 20, mas assim, dava 20 também. Mas assim, Não é ficava. ok. O que eu quero dizer pra vocês é, tenha sua disciplina, mas Sim. siga isso. E aí você não vê... Bidarra não fuma, mas assim... Se ele fumasse também, ele ia ser aquele cara que é 5 minutos de fumo e volta. Porque ele é um cara que é regrado. Almoçar. Não é de ficar conversando. Até quando eu ia no plantão, que eu ia muito conversar com ele, mas era bem prático. A gente, ó, pá, é isso, Bidarra, entendeu? A gente ia Com vários certeza. paus, tá bom, e voltava e tal. A gente não ia lá pra ficar conversando, ou de papinho, era bem você prático. tocou num ponto bacana também, que assim, eu gosto de ir nos podcasts deixar muitos códigos pra quem vai ouvir. Né? Pra quê? Pra melhorar nas carreiras, né? Gente, saiba fazer a gestão no tempo. Não dá pra você gerir o tempo, né? Tempo é a única coisa que não volta. O tempo, só Deus pode gerir. Você pode fazer a gestão no tempo. Às vezes eu falo com pessoa, viu a live? não recupera No o meu tempo. grupo, tem 600 e poucos corretores. Viu a live? Não tive tempo. Eu falei, você tá fazendo alguma coisa errada. Eu tenho tempo pra tudo? Como é que você não tem? Eu tenho tempo de responder os directs de todo mundo. Eu tenho tempo de dar mentoria. Eu tenho tempo de dar palestra. Eu tenho tempo de dar treinamento, de vender. Eu tenho tempo pra tudo pros meus filhos. Tem tempo pra tudo. Você tem que saber administrar. Aí vai pro plantão, tá lá parado. Não adianta você ir pro plantão todo dia e ficar parado. Eu parava 10 minutos pra comer, comia no computador, lembra? Eu não ia pra cozinha comer. Eu esquentava quando não era Você lembra pronto. que começaram a implicar com o seu notebook, que não era pra... Bom, comigo implicava até com... Não era pra você levar o seu notebook, que era pra você... Usar o computador. Usar o computador. Porque eles queriam saber o que eu fazia. O que você fazia, que você Gente, pegava... Que, Você sabe aí, disso, você brigou Eu comigo sei. várias vezes porque eu ensinava tudo que eu fazia. Brigava ou não brigava? Brigava. Então, e hoje eu continuo fazendo do mesmo jeito. Eu brigava porque as pessoas queriam saber o que você fazia, que você vendia muito, que tava alguma coisa errada, aí não era mais pra você usar essa notebook. Alguma Eu falava, coisa errada. Cada "Deixa 10 que eu ele." vendia era tudo falava, escaqueio, Deixa tinha ele em erro. paz. Eu ficava brigando. E eu falava, eu te avisei, Bidarra. E eu tentava te proteger pra não chegar em você essa inveja, essa coisa. Porque eu sabia que você explodia. Não tem jeito. Até quem quer. Quando Deus. Você sabe o que aconteceu comigo? Quando Deus põe a mão, até quem quer atrapalhar ajuda. Ajuda. Enfim. E aí aconteceu comigo, né? E aí o que aconteceu?
as pessoas iam lá, tipo, irritar. E aí você ia e ainda ensinava os corretores E posso te falar? dos outros. E ensinar. eles falavam ainda mal de você. O que você tá fazendo? Era isso que me irritava. Eu falava assim, você tá ensinando os caras, tá ajudando, e eles ainda continuam. Você lembra uma mesa que eu fiz pra uma corretora do Farias? Vendemos e você quebrou o pau comigo? Lembro. E aí depois eu te contei a história, que ela tava com o aluguel atrasado e tudo, e aí você amoleceu. Porque você é dura, mas ao mesmo tempo tem um coração bom. E quando te contei a história, amoleceu, a gente ficou bem, e depois vendi 3 de uma vez, né? No mesmo projeto. Lembro. Então, assim... Não, porque a pessoa disciplinada, não tem focada, aí de repente ele fez a mesa Lux, lá, eu vou te falar. mesa lá pronto. Eu falei, porra, 10 minutos você perdeu ali que você tava ali da sua meta. Mas Deus devolveu triplicado, né? E eu lembro que aquele mês foi um dos meses que você mais vendeu, enfim. E você sabe que eu continuo ensinando tudo até hoje. Eu criei um grupo de mentoria, porque quando eu fiquei ruim de saúde o ano passado, que eu fiz a cirurgia, Deus me deu a vida de novo, né? Eu sei. Quando eu voltei mais humilde e assim, gratidão. E eu pensei, eu preciso doar uma parte do meu tempo para ajudar pessoas. Porque assim, eu vejo muito cara no mercado imobiliário. Isso você sempre fez. Sempre ajudei. Sempre ensinei. Você sempre gostou de treinar. Eu até brincava que... Só voltar um pouco pra gente chegar nessa parte do treinamento. Então, o que eu falei de você? De gratidão, que você sempre foi grato. E aí teve... Então, gente, para quem pegou aí... Então, ele foi... Por que a gente fala que foi um fenômeno? Porque ele chegou ali em agosto, começou a se destacar já em setembro, vendendo, assim, tipo, 10 unidades em setembro, mas... Não, foi 2, 3, depois outubro umas 4, foi subindo progressivamente. Qual que foi do 10 que foi quando eu falei, cara... Janeiro. Que foi... Em dezembro eu vendi bem, só que não tinha premiação porque a empresa estava de férias. Não, mas teve o São Mateus, que aí parou, foi por causa do São Mateus, não foi final do ano? Não, eu vendi bem, depois que vim de São Mateus, que foi aquilo que eu contei, dos 2 views e o app. Em dezembro eu já vendi bem, mas não teve premiação, a empresa estava de férias e tal. Não, eu tô falando questão de premiação, tô falando de quantidade de vendas, E assim. Dezembro eu acho que foi já bom. Eu acho que foi novembro, 10. Dezembro. Mas aí em janeiro criou o campeão e eu vendi 15. Sim. Então, aí você vendeu ali. Então, você chegou em agosto, vendeu... deve ter vendido de agosto a dezembro umas 15 unidades. Por no total. aí, isso. E aí, nesse período, umas 15 unidades no total. E aí, quando teve São Mateus que abortou, você fez uma coisa que era muito, assim, surreal pra época, que era tirar cliente de São Mateus e você vendeu ali Vila Andrade. Morumbi, lembra? Vila Andrade, peraí, não é Morumbi. Vila Andrade. Morumbi foi onde eu fui hoje. Vila Andrade era um pouquinho mais afastado. Aí ele conseguiu tirar os clientes de São Mateus, porque abortou e vendia Morumbi. E aí eu ficava... E era um produto também que não vendia ali do Morumbi. Ali não vendia aquele produto. Era bem ruim. E aí, de repente, começou a vender... E eu de lá vendia Morumbi. Aí, de repente, começou a vender, todo mundo falava assim, não é possível, vai destratar. E os clientes irritavam tanto a gente, né? Era tanta perseguição que falava assim, não, vai destratar, é tudo de mentira, vai destratar. E aí a gente acompanhava nossas vendas e via que o cliente quis, que não destratou nada, que foi porque você sacava, tipo, a oportunidade de financiamento. E tá lá e foi super gente, bem. Oportunidade. E aí, beleza. Aí chegou janeiro, que aí começou... E aí, claro, aí a gente descobre que existe uma pessoa super competitiva. Porque aí começou janeiro, ele via a carinha da... Aí eu falava, você gosta de ver sua carinha ali, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho... Até quando você tirou férias, você foi campeão. Que aí também tem isso, ele também tira as férias dele lá, vai pro Nordeste, fica, mesmo aproveita. E aí, quando que eu falo de gratidão? Aí a gente chegou em agosto do... foi mesmo, porque foi agosto, um ano que a gente conectou. Aí, agosto do ano seguinte, eu já representava lá 60%. Tive um estresse forte lá com esse diretor. E uma briga feia, me tiraram da empresa. E aí eu fui junto. E aí, tipo, ele era corretor, tá, gente? Aí meus gerentes todos saíram. Você lembra disso? Meus gerentes todos saíram tudo do grupo. Fui eu que levei o gerente, né? No caso seu, você que levou o seu gerente. Aí tudo, e eram os 10 gerentes primeiros campeões da empresa. Saíram todo mundo, um auê. Aí o Bidarra, que já tava... Imagina, um resultado de agosto da 9 meses. 8 meses. Um resultado de 8 meses, que ele já tava... Tipo, o segundo lugar não pegava mais ele. Não pegava. Porque não tinha tempo hábil de meses para pegar. E aí já tava garantido o carro, que era o carro pro... O campeão do ano. O campeão do ano ia ganhar o carro. E aí,
Fizeram uma maracutaia pra eu ir parar numa diretoria. Não, peraí. Não, você me ligou. Não, você me ligou e falou assim: Não, você não. Faz alguma coisa, você não pode sair. Eu falei, mas deixa eu te falar, não é eu que saí, saíram comigo. Aí você falou assim: então eu vou sair também, eu vou sair agora. Eu falei, não, você tem o carro, você tem o lançamento. Você não vai sair, Bidarra, você tem o carro pra ganhar. Por isso que eu falo de gratidão. Ele falou assim: eu vou sair, vou agora. E o Elanto também vai sair. Aí saiu você, saiu o Elanto. Aí saiu. E aí eu falei, não, mas você tem pelo menos o lançamento, que ia ser no dia seguinte. Aí ele falou assim, aí eu falei, não, espera o lançamento. Aí ele esperou no dia seguinte, fez o lançamento. Aí que fizeram uma maracutaia pra colocar no diretor lá, que eu já sabia que era pra ele. Não, ninguém esperava que eu fosse sair, porque, pô, tava ganhando dinheiro, era o número 1 da empresa. Mas é porque as pessoas não são gratas e acham que as outras não são. E aí ia ter o carro no fim do ano, aí houve todo um jogo pra eu ir parar numa determinada diretoria, e eu tava em todos os grupos de todos os projetos. E aí eu decidi que eu ia sair mesmo, e aí fui lá, fiz a carta, e quando eu fiz a carta eu disparei um áudio em todos os grupos. Meu Instagram, meu WhatsApp começou a encher de mensagem, você é louco. Cara, metade do grupo saiu, aí foi quando a gente foi pra... Aí eu fui ser diretora geral lá na Beach Casa. Só que foi tipo umas férias, que eu fiquei 2 meses, porque nesse mesmo dia já fui convidada para voltar, para ir abrir a house, a segunda house, pra gente voltar. E aí a gente foi lá pra Beach Casa, só que eu não podia muito meio que falar, entendeu? Que era algo que ia fazer meio que escondida. Aí, quando a gente foi pra Beach Casa, que eu falei, agora a gente vai voltar. E você fez assim, eu lembro até hoje. Caramba, não acredito, eu deixei o carro pra trás, saí pra gente voltar agora pra Ecolux. Não, por favor, não é possível. Aí a gente ficou 2 meses na Beach Casa e a gente vendeu pra caramba, lembra disso? A Beach Casa não vendia nada. Quer dizer, vendia acho que com o Dario só, né? Não, o Dario vendia pra caramba. Mas depois criou um time forte. Só que a gente vendeu também, a gente começou a vender Tegra. Foi lá que eu te apresentei o universo. Sim, e eu vendi. Da tua pé que você amou, que você vendeu. Aí eu também... Mas o time tava ficando bom. Tava o MD, tava o Elantra, tava o Dario, tava... Quem que tava? Tava uma galera legal, tava começando a ganhar corpo. Falei, puta, agora você vai voltar pra trás? Eu fiquei doido. Não, você ficou bravo comigo. Pô, vai voltar, não acredito. Aí eu falei pra ele, não, vamos fazer o seguinte, você saiu de lá, eu entendo, e você gostou daqui, fica aqui então... E fica de boa. Foi quando você foi fazer lá a carreira com o... Depois eu fui com o Stalin. Com o Stalin. Um pouco tempo depois. Falei... E eu te liguei, lembra? Eu falei, o que você acha? Você falou, eu te apoiei, vai. Não, e foi muito bom. Aí aprendi demais, mas assim... Porque você já era uma pessoa que eu já enxergava que você era um cara que ia ter sua carreira solo. Porque... Você nunca foi um cara para ser corporativo, tipo, eu tava falando com você até há pouco cedo, corretor, gerente, você não é esse cara. Você ou é o cara para ser carreira solo, ou é um cara para treinar. Você sempre gostou de ensinar. É o professor. Eu sempre gostei. E vou te falar uma coisa, vou falar uma coisa pra galera toda aqui, ó. Todos vocês têm que transbordar. Ah, mas eu só tenho 6 meses. Eu tinha 6 meses, tava ajudando os que estavam com 1 mês. Eu tinha 1 ano, estava ajudando os que tinham 6 meses. Eu comecei a subir e fui ajudando sempre os que estavam para trás. Todo mundo pode ajudar, todo mundo tem que ajudar. Você tem que transbordar. Isso é bíblico, né? O 2º mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. O que é isso? É eu fazer para você o que eu gostaria que você fizesse para mim se eu estivesse no seu lugar. Pronto. Hoje eu palestro para donos de imobiliária, para grandes corretores já, cara de 15 anos de mercado, que eu respeito o tempo que ele tem também. Então, assim, o transbordo, isso eu aprendi no método IP lá no Pablo Marçal. Você tem que transbordar para os outros que estão abaixo. E isso gera... você não sabe o quanto me faz bem, por exemplo, ter o meu grupo lá. Eu dou pancada lá também. É verdade, mas é pro crescimento deles, né? Pra você ter uma ideia, você fala, você sempre ensinou. Não, mas é bom, mas uma coisa que você sempre fez, esses corretor, não sei o que lá. Eu falei, cara, Bidarra, por que você acha que o seu gerente fica aqui todo dia com você? Porque não existe várias Bidarras. Você quer que as pessoas sejam igual a você. Não. Eu quero, e é difícil. Cara, e eu falava pra você, mas ó, tá aparecendo uns e umas. Não, você vai tentando, vai surgir um. Vai tentando, vai surgir um, mas tem que ir procurando. Assim, não, tem que ir procurando, mas... Eu falo assim, você não faz a sua parte, independente do que vem de resultado, vem porrada, vem isso aqui, você para de fazer? Não. Você é mesmo maluco que eu conheci. Eu também não paro. Então assim, no meu grupo, pra você ter uma ideia, tem o meu gestor de tráfego, que é o cara que faz as minhas campanhas. Tá lá no grupo, fechou mais de 30 contratos comigo. Edu, um abraço. O meu nutricionista fez uma live comigo falando da importância de praticar exercício físico, de fazer dieta, de tudo isso. Os meus videomakers estão no grupo, fizeram live comigo, estão lá à disposição de quem quiser. Gente, tudo que eu utilizo, tudo, para todo mundo.
Por quê? Porque não vai pagar o preço de acordar às 5h30 da manhã e dormir a hora que Deus quiser. Não vai comer frango e arroz e legumes todo dia. Não vai ver uma comissão de 40, 50 pau na conta e o dia seguinte vai acordar às 5h30. Não vai. Não bebe, não fuma. Não bebe, não fuma, não sai. Meu, você pra ser um cara referência, um cara foda, que é 1 em 1 milhão. Você quer ser 1 em 1 milhão ou você quer ser um dos 999.999? Você tem escolha. Deus, ele fez o livre-arbítrio até para quem o serve. Você quer me servir? Vem. Se não quiser, beleza. Você tem a escolha. Você não é obrigado a servir a Deus. Então, você tem que ver o que você quer. Não dá para ter as duas coisas. Imagina que eu vou pra balada. Como é que eu vou gravar os vídeos o dia seguinte? Vou chegar bêbado 4 horas da manhã. Como é que assim que eu vou acordar? Não tem como. Aí perde treino, perde dieta, perde tudo. E assim, nesse tempo todo, eu criei um método. Um negócio que chama os 4 pilares do equilíbrio. É o físico, mental, espiritual e emocional. Físico, dieta, treino, descanso e beber muita água. Para já, porque eu só tenho um rim, então tem que beber muita água mesmo. Uhum. O seu físico precisa estar bem. Eu descobri o quê? Que o mental eu só tinha um X de tempo por dia. Então abri mão da TV aberta, não vejo mais nada. Dificilmente eu vejo alguma coisa. Comecei a estudar inteligência emocional, marketing digital. Eu indico muito o Pablo Marçal. Eu gosto muito do Paulo Vieira também. Mas o Pablo Marçal é mais fácil de entender. É um cara que... Dizem que é bom você ter um e seguir só esse, porque senão você fica um pouco confuso. Tem muita coisa. Pablo Marçal, inteligência emocional, vendas, Flávio Augusto, Caio Carneiro e empreendedorismo, Cris Arcângelo. Isso é a galera que eu vejo. Hoje, eu não vejo mais. Hoje eu tenho as minhas estratégias. Quando eu vejo uma live desses caras, isso eu faço. Isso eu já fiz. Isso eu fazia, mas não lembrava, vou fazer agora. Porque eu estudei tanto que já ficou um negócio que eu faria uma live com um cara desse na boa. Tanto é que o Pablo Marçal começou a me seguir, me mandou um áudio e foi aí que eu falei, não, realmente estou estourado, né? Físico, mental e espiritual. Muita venda minha, chegou um tempo que começou a cair, lembra? Lembro. Batia, voltava. Falei, mano, eu não estava indo para a igreja porque estava ganhando dinheiro e me afastei de Deus. Voltei para a igreja. Parou de cair venda. Então você precisa, não estou falando para você ir para a igreja, ora. Hoje eu vou pouco para a igreja, mas eu oro, eu tenho meditação, gratidão, acordo agradecendo. E o mais difícil, o emocional. Físico, mental, espiritual e emocional. Quando o seu emocional está lá em cima, e isso tudo te leva para lá, o exercício físico, a dieta, o estudar, o espiritual vai deixar você preparado emocionalmente. O meu emocional, hoje eu sento com o cliente, eu sei se ele precisa de porrada, se ele precisa que eu ignoro ele, no bom sentido. Você faz a leitura não só financeira para traçar o perfil e fazer a venda, mas a leitura emocional. Tem cliente que eu entrego tudo, faço o meu máximo e depois eu não chamo mais. Se ele não quiser comprar, eu não vou chamar. Ele vai me procurar, ele vai comprar. E acontece. Então o pilar emocional do corretor tem que estar... lá em cima, sua energia, todo mundo fala, sua energia tem que estar lá em cima, sua vibração tem que estar lá em cima, sua frequência tem que estar lá em cima, sua autoestima, tá, mas e como? Tô te dando a receita. Treina, acorda cedo. Tira uma semana, vai pro Nordeste, aí lá eu como besteira, eu como doce, eu bebo também, não tem problema, mas durante o ano, o foco do Cristiano Ronaldo, o cara tá bilionário, e o bilhão dele é em euros, que vale mais que o nosso. E ele acorda cedo, faz dieta, continua jogando, tá num puta de um shape com quase 40 anos, com 39. E é o jogador mais bem pago. Cara, quer melhor exemplo de disciplina? Por que eu não posso fazer isso no meu ramo? Por isso que Deus me abençoa. Uhum. Agora cai uma comissão de 10, 15, 20 contas. A gente conhece corretor, caiu esse dinheiro, o cara vai viajar e quando acabar o dinheiro ele volta. É um irresponsável. Cara, eu tenho meus momentos, eu fui para Campos de Jordão já, vou viajar no aniversário do meu filho. Tive que abrir mão o primeiro ano do meu filho, eu não vi. Escutei da minha mulher muitas vezes, você é um pai ausente. E dói ouvir isso, mas faz parte. Eu falo o seguinte, a pessoa que você mais ama tem que ser você. E a sua carreira tem que estar acima de tudo, inclusive da sua família. Dói. Mas é verdade. Mas você vai proporcionar uma vida legal para eles. Meus filhos tudo escola paga, tem roupa boa, vai em restaurante bom toda semana, já tá fora. Então... Churrascaria. Ou pizza, ou rodízio de pizza, porque a refeição livre, a minha mulher me acompanha, ela treina, ela faz dieta e me ajuda muito, né? É que eu lembro que vocês sempre gostaram de pizza. Então, gente, lembra que eu falei que os últimos 10% atender o cliente e vendeu mais fácil? Por quê? Você fez o físico, mental, espiritual, emocional, estudou, foi pra academia, seu emocional tá lá em cima, a sua vibração, você transmite pro cliente. Venda não é energia? Sim, é tudo que eu acredito. Então, é os nossos ensinamentos, né? Se você pegar um cara muito bom, estudou e tal, mas o cara não tem disciplina, não vai pra frente. Ah, mas vende. Quando algum cliente não compra com você, o que você acha que é? Acontece,
Normal. Acontece ainda bem, porque os outros corretores tu tem que vender também, né? Mas eu falo que é o seguinte, o que eu tenho que vender, como eu faço 1% a mais em tudo, hoje o meu treino é quase 2 horas. Mas eu quando comecei eu treinava 20 minutos. Você treina todo dia? Todo dia. Inclusive ao domingo. Domingo eu jogo futebol de salão, 1 hora e meia. Hoje eu me sinto... Hoje você está diante da melhor versão do Bidarra. Pode ter certeza disso. Só que eu melhoro 1% por dia. Olha os meus vídeos, olha o meu conteúdo. Agora olha um mês atrás, olha um ano atrás. Eu tenho vergonha do que eu fiz no ano passado, mas eu não tiro. Eu deixo lá e falo, nossa, olha como eu evoluí. E quando você vai fazendo 1% a mais por dia em todas as áreas da sua vida, você melhora. Você lembra que eu fui o rei da minha casa, minha vida? Comecei vendendo apartamento de 150, fui para 180, vendi o Viu que foi de 300. Aí comecei a vender vendi o universo de 500, vendi de 800. E agora, o mês passado, assinei um universo de 3 suítes de 1.400.000, a 4,5%. Por que Deus me deu uma venda dessa? Porque eu venho fazendo 1% a mais... Eu fico feliz que o universo foi eu que falava na época. Vai lá, vende o Não, universo. E o nome, né? Universo. O universo é maravilhoso. Então é assim, Deus, você está fazendo 1% a mais por dia. Você acha que o Cristiano Ronaldo sonhava que ele ia ter a maior conta do Instagram sendo um jogador português, que na verdade ele não é português, ele é da Ilha da Madeira, que todo mundo fala, quem nasce na Ilha da Madeira é Ilhéu, não é português. Só que o Cristiano, todo mundo fala que é português, né? Porque ele foi fazendo sempre 1% a mais. Então veio os contratos publicitários, veio um dos caras mais bonitos, veio o Instagram a mais, mas ele foi plantando. Eu tenho certeza que onde eu vou chegar é muito mais daquilo que eu sonhei. Sim. Por quê? Porque eu tenho gratidão e eu faço a minha parte. Tem muito cristão que é cheio de Deus e não é próspero. Você chega perto e você sente a presença de Deus. É impressionante. Só que ele não é próspero. E tem um ateu que ele é próspero. Deus abençoa o ateu porque está escrito na palavra. Faz a tua parte e eu te ajudarei. Qual que é a tua parte? Cara, eu treino pra caramba. Eu levo a minha dieta a sério. Dou uns furos? Dou. Normal. Estudo. Quero evoluir. Eu vou melhorando a cada dia. Os meus vídeos amanhã tem que estar melhor que hoje. A minha roupa eu mudo, a aparência, eu faço a barba todo dia, eu corto o cabelo toda segunda-feira. Você tem que melhorar 1% em tudo e o retorno também vem. Vem a mais daqui. Alguma vez eu sonhei em vender um apartamento de 1.300.000 para um cara que é famoso. Sabe como é que ele me achou? No Instagram. Minha filha tirou uma foto com ele. Ele é assessor do MC Guimê, da Mirella, é o Lázaro. Lázaro, um beijão. Tamo junto, meu parceiro. Só que, assim, uma coisa que eu sempre fiz, o acompanhamento. Né? Ele precisou baixar umas aplicações, precisou mexer no prazo do boleto. Eu fui lá e falei com a Tegra, resolvi. Então eu faço o pós-venda. É muito importante fazer o pós-venda. Eu tenho muito cliente de indicação. Eu sei. Hoje eu tenho imóveis planejados, eu tenho assessoria de crédito, eu tenho tudo. Meu cliente não precisa fazer mais nada. Ele me encontrou, pronto, eu resolvi o problema dele. E, gente, além dos 4 pilares do equilíbrio que eu falei para vocês são corretores, faça. E uma coisa que você precisa ter em mente. Não é só fazer o anúncio do vídeo, o vídeo de anúncio. Tô aqui, esse apartamento tem 2 quartos, fica nessa avenida, fica perto do metrô. Você precisa produzir conteúdo. E eu vou te explicar os 4 tipos de vídeo que você precisa fazer. E você precisa... Só uma pergunta antes. As suas vendas são 100% digitais? Todas elas. Tá. Todas elas. Raramente. Tem indicação, mas vem pelo WhatsApp ou pelo Instagram. A indicação mas, é porque de alguém digital que te viu. Hoje, eu faço... Sabe por que eu faço o anúncio patrocinado? Por quê? Para aparecer onde vocês da Cury aparecem, por exemplo. Porque todos vocês aparecem muito. Se eu não aparecer no meio de vocês... E aí, não sou Bidarra? Então eu faço para estar junto com vocês. Não para concorrer, mas para aparecer também. Aí chego no stand da Cruz, os caras, mas você vive aparecendo para mim. É estratégia. Claro. Então, assim, só no orgânico eu sobrevivo. Todo dia eu tenho 3, 4, 5, 6 clientes me chamando. Dá muito trabalho construir um Instagram como o meu? Dá. Mas depois ele vai te dar o retorno. Você vai plantar um negócio agora, vai regar. Não vai dar fruto lá na frente? E só para todo mundo saber, Bidarra trabalha sozinha. É você que responde, é você... Eu sou minha secretária, meu diretor. Eu já, uma época, eu falava para ele, tem que ter um assistente para te ajudar. Tem mulher que briga. Eu tô te mandando mensagem, você não me responde, eu vou com o corretor. Eu falo, querida, se você vai fazer uma cirurgia plástica, eu já pego logo no que a mulher, na vaidade. Você vai fazer uma cirurgia plástica, você vai colocar um silicone. Você vai no médico, pode te atender amanhã e pode te operar na segunda-feira que vem, ou você vai naquele que você vai demorar 6 meses para ser atendida, você vai demorar 1 ano para ser operado e ele vai te cobrar 10 vezes mais. Você vai em qual?
Então eu faço naquele que vai demorar. Exato. Então assim, eu faço um trabalho artesanal, eu faço o trabalho todo, eu faço o acompanhamento todo. Então você vai chegar no plantão, contrato assinado. Você só vai pagar o boleto se gostar do decorado. Quem faz isso? Eu me especializei, mas como é que eu ganho a confiança pro cara mandar a documentação? Quantos stories eu venho fazendo? Falar, tô aqui com a Andressa, ela comprou um apartamento comigo. E aí, você mandou documentação pelo WhatsApp, não foi? Foi, eu arranco isso nos stories que eu faço. Foi rápido o processo? Foi. Gente, quem que não quer mandar documentação, ficar lá do sofá de casa, mandar tudo e só ir lá no apartamento para ver e pagar o boleto? Mais nada, não tem que ficar lá pegando fila, aquela canseira toda que a gente sabe que é. Só que isso foi o quê? Uma construção. Então, assim, o que é um corretor bom hoje? E eu falo com toda a propriedade. Tem que ter 4 pontos. Primeiro, ser tecnicamente perfeito, resolver qualquer problema que venha a surgir durante o atendimento. Eu tenho contador, eu tenho advogado, eu tenho tudo que você precisar para resolver. Menos a secretária, é ele mesmo que responde. Ser tecnicamente perfeito e resolver o que precisa resolver. Né? Eu não tenho gerente, não tenho nada, eu resolvo. E já com o Elantra, no final, ele só viu o nome dele na planilha. Eu me virava sozinho. Segundo ponto, ter visibilidade na internet. Mas o cara é campeão E daí? Ele precisa ter relevância na internet, postar todo dia, gerar conteúdo. Precisa. É extremamente necessário. Quer dizer que o Flávio Augusto está bilionário e faz live porque ele precisa? Ele não precisa. Pensando no dinheiro. Mas e no futuro? Lux, hoje se eu perdesse tudo, ficasse sem dinheiro, endividado, só com o meu Instagram e com o meu conhecimento, eu ia buscar tudo de novo. Com certeza. Precisa ter relevância na internet. Outro ponto, precisa estar atuando. Por que eu não deixo de ir para plantão? Eu vou na Cura, eu vou na Econ, eu vou na Tegra, e vou perguntando. Aí tenho contato com a Paloma Albuquerque, que é campeã da Cirela, com a Sofia Damit, com você. Com um monte de gente de mercado, eu vou pegando informação. Hoje encontrei o Ale, falei um pouquinho com ele, falei com o diretor de parcerias. Eu estou sempre ouvindo, sempre observando. Porque se eu não estou no game, o mercado muda todo dia. Como é que tem cara dando curso que não está no game? E o quarto, ter resultado. Porque se você tem, tecnicamente, tem visibilidade, tá atuando e não vende porra nenhuma, então precisa ter esses 4 pontos. Se você for comprar um curso de alguém, vê se ele tem esses 4 pontos. É verdade ou é mentira, Lucas? É verdade, com certeza. O cara tem que ser bom, tem que ter visibilidade, tem que estar atuando, o mercado muda toda hora, tem que ter resultado. Então, gente, você fazendo isso, você não erra mais quando você for comprar um curso. Mas o cara virou dono de imobiliária, então ele tem que dar mentoria para dono de imobiliária. Eu sou corretor. Eu continuo corretor e vou continuar. Eu tive uma proposta agora de uma empresa para gerenciar minha carreira. Eu falei 2 coisas que eu não abro mão. Uma, continuar corretor e vendendo. Não abro mão. E segunda, não vendo curso. Mas tem que monetizar. Vamos monetizar. Vamos fazer R$ 29,90 para o corretor. E vai ser recorrente, que todo mundo pode pagar. Só que vai ter atualizações semanais. E eu vou continuar com o meu grupo de WhatsApp do 0800. Que eu não vou terminar mais. Eu fiz para ser um negócio para 100 pessoas. E bombou? Quantos tem hoje? 600 e lá vai porrada. Uau! 620. E é só corretor? Tudo corretor. Do Salvador. Não é Rondônia. gerente, é só corretor. Não sei, deve ter até lá no meio. Mas assim, eu levo muito a sério. E teve uma vez gente que começou a assediar corretor lá. Eu soltei os cachorros. Aí você me conhece, né? Conheço. Pra você ter uma ideia, eu tenho muito respeito, né? Por exemplo, pelo Ale da Curi. Sim. Se fosse em outros tempos, ele não ia deixar os corretores dele no grupo. Por que ele deixa? Porque ele sabe que sou eu. Eu dei minha palavra para ele. Eu dei a minha palavra que ninguém ia assediar corretor. Teve um cara que mandou um link, isso aqui é uma comunidade. Mano, eu chamei o cara no direct, eu estourei ele no meio. Eu falei um monte. Eu falei, cara, se você tem sorte de não estar pessoalmente, que eu ia te dar um cacete. Eu falei, eu faço um grupo para ajudar. Eu não cobro. Eu quero... Cada história, Lucas, que eu choro quando leio as mensagens. Uma menina do Rio que estava desde março sem vender, em junho assinou 2. Tava com a corda no pescoço, com aquela aflição, começou a treinar, começou a fazer tudo que eu falei. Tudo que eu falo. Aliás, tudo que eu tô falando aqui. E vendeu 2 unidades. Mano, aquilo é melhor do que fazer uma venda. É verdade. Um outro que foi, cara... E você ser referência para as pessoas, né? Sim, mas a responsabilidade da referência é ajudar os outros. E o que você acha que você falou, uma parte do nosso podcast, você falou alguma coisa de mulher, que as mulheres... O que você acha que tem de diferente? A mulher, ela precisa de mais dinheiro para ser feliz. É verdade. Quem gosta de homem é viado, a mulher gosta de dinheiro. Tanto é que no nosso ranking da 3i Pop, as 3 que estavam em primeiro eram mulher. Eu lembro. Quem é a campeã da Cura do ano passado? Não, a mulher. O homem fez a barba, cortou o cabelo na maquininha R$10, tá pronto. Tá pronto. A mulher gosta de bolsa, gosta de mas na Econ era você. Sapato. Tá vendo só? Mas eu sou 1 em 1 milhão. E era o Elantra. Mas a minha mulher custa dinheiro também, né? É um trabalho. Brincadeira.
Então, assim, Cris. eu sou um cara diferente, né? Não, eu sou um cara muito esforçado. Eu vejo que nem o Cristiano Ronaldo, o Neymar e o Messi. O menos talentoso é o Cristiano, mas é o mais esforçado. Mas é o mais técnico, é mais disciplinado, é mais aquilo que a gente falou. disciplinado. O Neymar bebe, é o mais... Eu não abro mão de amanhã estar cedo no jogo. Domingo eu jogo de manhã, à tarde, se eu tiver cliente eu atendo, senão não, segunda Não, o às Cristiano 5h30. Ronaldo, pra mim, também, ele é o mais foda, um porque ele é o exemplo. mais... Os looks e o ele outro, tem. você Você já muito imaginou louco. o dinheiro que esse cara Messi tem? é o mais talentoso, porque o Messi nasceu, é igual assim, Deus Tem vai dom, te dar né? esse dom. Ele tá ali, ele é o mais, ele é espetáculo, né? Mas Tipo, só que é o chegou na mesa, seguinte- chegou na mesa, chegou a bola no pé dele, ele vai fazer o gol. Só que o Cristiano é mais esforçado. É. Ele é o garrudo. Mas você vê que Deus fez E bem. o Neymar é o mais, como é que posso dizer? Ele é aquele mais Ele é bom muito vivant. bom. Mas ele é aquele que oscila. Ele é aquele que oscila. Ele não é. no drible. Ele não vai ser no disciplina, ele não O tem a Neymar disciplina era do pra ter Cristiano e ganho não tem a talento do talento o dom do Messi, do né? dom do Messi. Então ele oscila, que não é ruim, Então, só tô mas falando você que vê ele que não... quando falam o esforço vence o talento, mas é o esforço. É o esforço, Não é cara. a falar. Por exemplo, eu vejo um monte de gente postando. Só vive o propósito quem suporta o processo. Que processo? Não vejo o cara de manhã. De manhã eu posto que eu tô na academia. Gente, precisa postar o seu lifestyle, não é só postar vídeo de vender, não. Tem 4 tipos de vídeo. O vídeo viral para trazer seguidores e ficar conhecido. O vídeo educacional, que você vai educando o seu cliente para comprar, ensinando sobre financiamento, ensinando sobre decoração, sobre um monte de Eu coisa. não posto, Mariana, porque é uma sofrência. Lifestyle, você precisa. O que eu posto menos é vídeo de venda. Apresentando um apartamento decorado e falando de preço. Esse apartamento. O que eu menos posto é o vídeo de venda. E por que eu vendo? Porque eu posto lá meus filhos, o restaurante onde eu vou. Meu, você tem a minha vida escancarada no meu Instagram. Aí, por exemplo, esquece que eu sou bidar, esquece que a gente é do mercado imobiliário. Você resolveu comprar um apartamento, você falou com algumas pessoas, e aí você viu lá o Instagram, falou e tal, não sei o quê. Aí você foi lá e pum, bateu no meu Instagram. A chance... Com quem você compraria? Com você. Percebe? Então, assim, a pessoa bateu no meu Instagram, já não compra com mais ninguém. E às vezes ela pode não comprar na hora. Gente, internet, qual que é a grande parada? Eu sou uma pessoa que compro muito na internet. Todo mundo. Não, mas eu não sou aquela mulher que gosta de shopping. Que toda mulher gosta. Eu não sou. Se eu tiver que comprar alguma coisa, eu vou comprar na internet. Eu sou bem prática para essas coisas. É assim... E eu vou... Não, na realidade, eu vou comprar com o primeiro que me responde. E se eu bater ali e te falar... Mas eu respondo. Sim. E se eu bater ali e você me responder, eu vou comprar com você. Mas a credibilidade que o meu Instagram passa é surreal. Tem tudo. Tem os meus filhos, tem o @ dos meus clientes. Se você quiser ir lá perguntar, foi legal o atendimento? Tá lá. Os comentários são abertos, não tem uma reclamação. Também. Então, assim, isso é uma construção, gente. E é tão fácil de fazer, você só precisa ter a disciplina de fazer todos os dias. Eu tenho 3 filhos. A Esther, o Guilherme e o Instagram. Eu posto todo santo dia. Eu não furo. É uma parada... Você tem que levar a sério, cara. É um negócio que você vai sustentar a sua família. E voltando um pouquinho sobre saúde, o que houve com o rim? Eu lembro que eu te liguei na época, fiquei super passada, Não, chateada. foi uma loucura, porque Foi uma assim, loucura. eu tava Foi meio de repente. em maio, eu tava no shape que eu tô hoje, 11% de gordura, no mesmo shape, seco, tal, bacana. Só que o que acontece? Eu não tava pronto ainda. Sabe por quê? Maio e junho eu arrebentei de vender o ano passado. Aí você começa, né, aquele dinheiro todo entrando na conta, e eu comecei, já não ia pra igreja. E Deus, ele tinha que me lapidar mesmo. Hoje o meu ego não me corrompe, Lucas. De jeito nenhum. Pode cair 1 milhão na minha conta hoje, amanhã eu vou acordar às 5h30. Mas faltavam umas arestas para limar. Sei. E aí eu tava bem, peguei uma infecção e tinha um rim que não trabalhava muito bem. Já sabia disso, enfim. Isso desde sempre. Eu fui operado em 99 e ele falou, você vai ter um rim que não funciona muito bem, mas você vai tocar o barco só com um. Tem gente que nasce só com um e morre nem sabe. Tem outros que dão, enfim. Enfim. E aí eu peguei uma infecção urinária e a bactéria se alojou no rim e o antibiótico, e era um rim que não trabalhava bem, o antibiótico não tinha força para expulsar. Sei que em uma semana, eu tava no shape legal, trabalhando, treinando, e em uma semana eu tava entre a vida e a morte na UTI da Santa Casa. Foi assim, ó. A vida é um sopro. Eu fui desfalecendo, até que eu vi uma médica, a Bruna, que eu lembro dela. Eu olhei pra ela e falei assim, eu vou morrer.
Ela falou, não, nós vamos te salvar. E aí, eu falo que Deus permite, Ele vai te preparar e você precisa passar pelas dores, foram algumas que eu tive. Naquele momento, eu pensei assim, bom, isso existe alguma coisa. Ou tem um ponto final e eu já cumpri a minha missão aqui, ajudei muita gente, mas por outro lado eu sabia que ainda tinha muita coisa para fazer. E aí eu falei para ela, eu vou morrer. Ela falou, não vai, a gente vai drenar o seu rim. Aí eles fizeram um monte de exame, já descobriram, aí nisso virou infecção generalizada. Nossa. Cada 2 que pegam, um morre. É mesmo. Foi mesmo pra você falar, não, foi Deus, não teve... Aí o que eles fizeram? Eles me sedaram e eles enfiaram uma mangueira e drenaram 5 litros de pus do meu rim. Eu vi um tamborzinho assim, eles drenaram. Quando drenou o pus todo, eu já voltei a, sabe... Porque eu já estava meio apagado, já estava passando para o outro lado. O médico, depois eu vou te contar o final. Drenaram, UTI, antibiótico e a noradrenalina para manter o cara vivo. Eu ia morrer. Se esperasse mais um dia ou 2, se não fosse cair na Santa Casa. E aí eu falo que eu tive sorte. Eu acho que Deus permitiu, mas ao mesmo tempo colocou... Lá tem uma faculdade lá dentro. E o professor da faculdade lá de urologia foi o cara que me operou. Então o cara manja demais. Caracas. Aqui fora aquela cirurgia custa 30, 40 mil. E eu caí lá, fui transferindo de um hospital pro outro, fui andando no e fui parar lá. Deus permite, mas ao mesmo tempo ele toma um caminho. E aí fiquei uma semana na UTI, aí melhorava e tal, aí tentavam tirar aquele noradrenalina, porque tinha que tirar para operar, e não dava. E fui lutando, aí o médico falou, preciso do teu esforço, cara, nós vamos tirar isso aqui hoje. Aí começou a meter soro, aí foi baixando, eu falei, eu vou aguentar. Ele tirou, a minha pressão caiu, eu falei, mano, eu vou aguentar, não coloca... E você consciente? Consciente, ali já tava, né, e aí ele falou, pô, beleza, agora a gente consegue te operar. O caso era tão grave, aí a infecção começou a voltar de novo. Ela falou, mano, se a gente não tirar esse rim, vai voltar tudo de novo e aí você morre. Aí, foi tudo muito rápido, ela chegou pra mim e falou, você vai ser operada amanhã. Essa Bruna, a primeira que me atendeu, depois drenou, tava sempre no processo, mas aí foi os chefes lá que operaram. Sei que eu entrei na sala, tinha um batalhão de gente, uns de branco, outros de verde. Era um caso super grave. Eu tava entre a vida e a morte. Eu sei. Mas como tirou o pus, eu dei uma melhorada, só que tinha espalhado o pus, e eu no antibiótico. Aí sei que eu apaguei, aí 4 horas depois eu acordei. Aí... eu acordei e tal, e aí os meus batimentos começaram a cair, chegou a vir em 50, eu branco, e eu via eles correndo para um lado para o outro, olhava, e eu acho que Deus permitiu eu chegar pertinho da morte, para ser mais humilde, mais ainda, para ensinar mais, e para não deixar o meu ego me sabotar. Então, hoje eu falo, hoje eu tô preparado, por isso que eu te falei, você tá diante da melhor versão do Bidar. Às vezes quando eu vi o Cristiano falar, não, eu sou o melhor e tal, isso e aquilo, ele sabe o quanto que ele pagou pra estar ali, o preço. Sim. E eu sei o quanto eu paguei e o que eu sofri. Eu tive que sofrer ali. Bidar, e quando eu falo aqui de você, que tem várias qualidades, quando eu falei de gratidão, é diferente de uma pessoa... De obrigado, né? De agradecer. Gratidão é diferente, às vezes, de você no teu ego, porque é normal. Teve momentos, sim, que... É diferente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Você sempre foi muito grato, mas teve momentos que você... não... Eu sou o cara, eu sou foda, batia no peito, eu sou campeão dessa porra. Campeão, porque eu falava... Calma, porque eu sou a campeã há muito tempo. Você sabe que hoje eu já nem falo. Eu te falei que eu vendi 15 apartamentos aqui, mas eu não falo mais. Então, agora você me corrigindo, falando 10, 4. E, tipo, não foi 10, Lucas, foi 4. Mas, assim, era o tipo de coisa que... Que não, se falou a mais, deixa. Entendeu? Então, assim, era... E eu vejo essa mudança, eu fico muito feliz, que era algo que eu falava, calma, Bidar, né? Assim, que eu posso te falar isso com gabarito... Da minha trajetória, né? Que eu sempre fui campeã e você já viu eu falando dando carteirada? Tipo, eu que mando aqui? Nunca. Eu dei muita carteirada. Nunca. Mas sabe, Lu, mas assim, que a gente agora... é campeão, que a gente tem que falar, porque isso não é ser arrogante, que a gente é campeão. É difícil. E campeão gosta de andar com campeão. Isso sim. Agora, a gente não pode achar que a gente... Às vezes mais que os outros, não. Então, tem coisas que
que é tudo evolução. Você E sabe- você tá na sua melhor versão, sim. Não, porque mas eu tô muito longe de onde eu quero chegar. Olha que loucura. Que loucura. Mas uma coisa que é muito bacana sua é que você sempre foi grato e você sempre teve um coração bom. Porque você tá falando, sempre gostou de ensinar, sempre gostou de E eu ensino de fazer graça, o bem. tá? Não, eu sei, O meu e grupo fazer- chama Mentoria do Bidarra 0800. Não, e de fazer o bem para pessoas, Falar nisso, ó, tirar gente, pessoas. um beijo. Eu sei que muita beijo. gente vai Assistir. vai assistir. Depois eu vou fazer uma live com a Lux. Sigam ela no Instagram, @Andressa Beijo, Vale. galera. Tá com Bidarra, é maravilhoso. E aí, Eu me lembrei do negócio aqui, eu queria falar antes que eu esqueço. Teve uma vez que eu tava lá no Belém, logo no início, e assim, eu ouvia falar uma coisa, outra, mas não tinha ninguém que chegava como eu chego hoje, pum! Você tem que treinar, você tem que estudar, a referência é esse, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer vídeo, fazer os conteúdos. Não tinha ninguém, era treinamento de maquete, de crédito, e eu não tinha uma referência, porque Não assim, mesmo. tinha o alto padrão, o Stalin também vinha fazendo digital, mas não tinha aquela visibilidade. E Depois nem ele era do ganhou mais popular isso. também. E eu não tinha, hoje eles têm. Eu falo, mano, é só vocês me seguir e Exato. acompanhar e fazer o que eu faço, mas do seu jeito. Porque a internet, você não precisa... E o Minha Casa Minha Vida representa o que é a gente. Aí, E outra, super você não vai share. vender só Minha Casa Minha Vida, você vai vender Sim, outras coisas. A claro. Curi não tem apartamento de 400 pau, de Claro que 500. tem. Então hoje todo mundo tem. Então você tem mais produto. E me lembrei de uma coisa. Quando vim esse treinamento, eu falei, mano, mas ninguém ensina a parada certa. Aí eu, sabe, as palavras têm poder. Eu falei assim, se um dia eu estourar, eu vou ajudar essa galera. Do nada, eu tava Que sozinho. legal. Numa sala lá do fundo, lembra que você saía, tinha um jardinzinho, depois tinha uma salinha abandonada, cheia de poeira, eu ficava lá sozinho já. Acho que o Ike Sebastião já Sim. nem ficava mais lá. Eu lembro. Lá no Belém. Eu não sei se eles foram pra Guarulhos, enfim. Sei que eu falei isso, eu soltei isso pro universo. Eu falei assim, um dia que eu estourar, eu tava falando que eu tinha certeza já, eu vou ajudar essa galera. E quando aconteceu aquilo ano passado, Deus já permitiu, porque hoje eu vejo. Porque esse ano eu tô muito mais estourado que o ano passado. Pois é. Então, E olha faz se eu não quanto tempo passo que por passou isso. por isso do caso do rim? Fez um ano dia 13 agora, a segunda Você cirurgia. tem uma memória foda também. Tenho. Eu lembro que eu te liguei e fiquei assustadíssima. Então, imagina eu, porque do nada. Porque foi de repente. Aí, putz, eu tô acostumado a ser no celular postar e chegaram, tiraram o celular. Falei, não, mas eu preciso postar. eu Vou preciso... postar aqui, ó, minha E cirurgia. ó, acredite se quiser, eu só não mexi no celular na UTI, porque depois eu negociei lá com a chefe das enfermeiras e você não sabe. Vendeu pra chefe da enfermeira. Não, posta. eu tava na enfermaria, ela falou, você não é o Bidarra? Eu falei, só. Ela falou, você me vendeu um IUP. Meu, foi o máximo Muito aquilo. bom, um beijo pra ela. Não, adorei, cara. Meu, Não, aí você como vê que que você ela tá no chama? caminho certo. Aí ela falou. Aí Ainda ela bem que começou... deu certo. Imagina se não repassa. Aí ela ia começou falar, a falar para as outras enfermeiras, ele vendeu para mim, deixa eu seguir no Instagram. Quando elas iam seguir, fala, nossa, uma outra enfermeira daqui já te segue. nossa, Bidarra, ainda Aí bem o que outro, deu nossa, tudo certinho. gente, internet é conexão. Não querer vender pela internet, você não vai vender. Onde eu vou, eu peço para as pessoas me seguir. Todo mundo fala, eu quero seguidor. Você pede para as pessoas te seguir? Eu peço até hoje. Outro dia eu fui no shopping, aí fui na Leves, comprei as calças. Aí eu falei pro cara, já me segue aí? Não, eu já vou seguir. Eu falei, não, segue agora e me manda um oi, senão eu não vou comprar. Porque hoje, você cresce num certo ponto. Aí eles começaram a seguir, já vou vir no apartamento para ele. Fui na outra loja, vendo? começa a me Fica a seguir. dica. Gente, quando alguém começa a me seguir, fala, fulano, te segue. Então eu fui fazendo essa conexão. E esse ano eu vendi pra gente que me chamou em maio. Outra dica pra corretor, ó. Eu já dei vários códigos aqui nesse podcast. Quando um cliente entrar em contato contigo, salva o contato dele e pede pra ele salvar o seu. Eu trabalho muito com os status do WhatsApp e vendo até hoje. Sabe por quê? Você entrou em contato comigo em maio de 2020. Aí eu pus lá, Andressa, maio de 20. Aí você sumiu. Em 2022 você me chamou. Olá, Bidarra, tudo bem? Oi, Andressa, tudo bem? Pô, falamos em maio de 2020. Você vai falar, caramba, o cara lembra Olha meu nome e que lembra ideia quando boa. ele falou comigo. E já é meio caminho andado, porque aquilo vai dar um gatilho e falar, pô, eu sou importante porque o cara... Eu tenho 25 mil números de telefone no meu celular. Todo mundo Caramba. eu sempre fiz isso. E muita gente Isso nem vem eu e sabia, não compra gente. no começo, não sabia. Então, é um detalhe. A questão não está nos detalhes. Importante, Olha lógico. quantos eu deixei aqui hoje, que eu entreguei para vocês. Se fizer, vai virar igual. Só que tem que fazer um planejamento e seguir. Eu sigo isso aqui, só se Deus vai me buscar. Eu tenho que furar, mas aconteça o que acontecer,
a minha rotina eu não vou mudar. Eu vou dificultar ela mais. Eu dificulto o meu treino, eu aumento as cargas, eu estudo mais. Eu comecei a estudar a lei de atração depois de constelar. Hélio Couto, gente. Põe os áudios dele, você vai adormecer, mas seu subconsciente vai captar. Ele fala sobre prosperidade, sobre autoestima, sobre relacionamento. Não é relacionamento familiar e conjugal. É todo tipo de relacionamento. Sim. Você não tem que ter relacionamento com o seu cliente? Claro, com o seu. Você coloca com a os sua áudios equipe. tem que ser nos fones, porque tem histórias que são 2 histórias ao mesmo tempo. Parece que seu cérebro vai bugar. Hélio Couto. Gente, eu não vivo mais sem o áudio dele. Eu ponho, eu adormeço, Legal. só que o seu subconsciente vai captando. Por exemplo, a gente fala, tem um ditado, uma coisa que todo mundo ouve falar: dinheiro não traz felicidade. Mentira! Pra você ser feliz, você precisa de dinheiro, cara. Claro. Você vai viajar, você precisa de dinheiro. Todo Você mundo quer sabe. levar sua namorada pra sair, você precisa de dinheiro. Você quer dar um presente pro seu namorado, você precisa de dinheiro. Você quer levar seus filhos pra... Tem coisas que o dinheiro não compra. É verdade. Tem É muito verdade cara também. milionário que é deprimido. Eu Você sei. conhece, Eu né? conheço bem. Então, o dinheiro compra felicidade, sim, mas tem coisa que o dinheiro não compra, mas aí eu tenho meu espiritual muito aliado, o Papai do Céu vai dar um jeito. Sim. Então, gente, são crenças limitantes que a gente traz lá de trás. Por exemplo, será que meu pai queria que eu fosse corretor? Não. Eu carregava essas bagagens. Quando eu constelei, eu tirei todo esse peso de cima de mim. Eu acho que ele queria que eu seguisse em padaria. Não por maldade, ele tá Não, certo. porque o pai sempre Meu quer o melhor pai, pra um gente. beijão. Minha mãe também, tá em Portugal. Minha mãe vê minhas lives. Só que assim, os pais, eles depositam... Não, eles querem o melhor pra gente, só que eles não Só que têm... às vezes ele tá jogando um peso que você vai carregar. É a crença do dinheiro, é a expectativa dos pais e tudo isso. E aí você, com tudo isso, também não faz isso com seus filhos, né? Não. A Esther falou que quero ser corretora. Eu falei, graças a Deus. Porque se ela Ah. começar com 18, com 22, ela tá Olha, ele rica. também quer que o Se filho ela dele for pra... seja. Eu quero, mas se ela optar por outro caminho, a escolha é dela. Porque se ela começar com 18 anos, com 22, ela tá rica. Ainda mais comigo ensinando. Mas não sei se ela vai Tá. ter a disciplina. Meu, isso é pra estudar, é só na porrada. A mãe dela Mas pega eu no pé. acho que ela é comunicativa. Mas assim, gente, ela é comunicativa a- e ela é geniosa. Eu A acho que ela... corretagem, você vai mudando a vida dos outros, vai mudando, depois Deus vai mudando a sua. Então, uma Pra coisa... mim é a melhor profissão do mundo. Pra mim também. Então, características fortes suas, como eu já falei, tem também essa coisa de você querer ajudar o próximo, não só de treinar, mas de satisfazer com aquela família sendo feliz. Isso é muito... tem aquele cunho social, isso é muito intrínseco dentro de posso você. te falar, Lucas? Então, isso é muito, muito legal. E agora As você está mais histórias. evoluído. Eu sei. Agora você está mais evoluído. Então, tipo assim, até quando você, naquela época, dava carteirada, isso ficava pequeno de tantas coisas, qualidades boas que você tem. Agora eu queria que você contasse, assim, para o pessoal que está assistindo, que são corretores, assim, o que você não faria? Puta, eu fiz isso aqui. Se eu pudesse, não teria perdido esse tempo para, assim, quem está Olha, começando. eu falo que todas as experiências que eu vivi contribuíram para o meu crescimento, até as ruins. Mas hoje, o que eu faria? Eu seria menos ansioso. O Hélio Couto fala muito isso. Tudo que você prende, vai embora. E tudo que você solta, vem. Sim. A lei da atração fala muito sobre isso. Então, assim, teve muito cliente que É eu igual a ficava em bacia d'água. A cima. bacia d'água, se você joga pra fora, a água vem. Se você puxa, ela vai pra fora. Meu, é impressionante. É loucura. Quando você usa tudo isso que eu falei, da questão dos 4 pilares do equilíbrio, do físico, mental, espiritual e emocional, estudar muito inteligência emocional. Cara, inteligência emocional, numa situação adversa, você contorna aquilo pro lado bom e ainda ganha um cliente. Sim. Meu, é loucura. E assim, o Pablo entrega muito e é de graça, gente. Tudo que eu falei aqui, o Flávio Augusto faz live de graça, o Caio Carneiro, muito bom de vendas. Mas assim, eu Então, seria essa mais paciente, ansiedade, eu seguraria a ansiedade. Teve muito cliente que estava fechado, porque tem aquela famosa frase que coloca a gente entre a espada e a parede: vou pensar. Aí você já, não, mas por que vai pensar? Porque você está querendo vender, está precisando? E já pega aquele desespero. E aí teve muito que eu fiquei ligando e tal, porque às vezes o cara fala, vou pensar, porque ele falou que tinha 10 de entrada, mas ele não tem. Ele vai pedir emprestado, ele vai falar com o patrão, ele vai falar com a sogra, com o pai. Aí você fica botando. a pilha nele. E eu perdi muita venda assim. Isso eu não faria. Seguraria mais a onda. É claro que isso você vai desenvolvendo com o tempo. Por exemplo, quando eu sinto na mesa hoje, né? Quando eu sinto na mesa que a venda não está fechada, porque o seu emocional lá em cima, você percebe. Quanto ao marido e à mulher, normalmente a insegurança vem do marido. E hoje é loucura. Cada 10 apartamentos que eu vendo, 7 é para a mulher e 3 é casal, mas é a mulher que manda.
E eu percebo ali que a venda não tá fechada, tá o casal. Aí eu falo pro cara o seguinte, falei, ó, tá tudo feito, meu trabalho tá feito, eu não vou te ligar mais, não vou te encher o saco, vou deixar você decidir, o contrato tá rodar, tá assinado, só pagar o boleto, mas eu senti. Só que eu falei, eu vou ter que te contar uma história que ninguém te contou. Você vai sair do stand, você vai encontrar 2 amiguinhos, um chamado medo e o outro chamado coragem. Você vai ter que escolher só um. Ou você dá a mão pro amiguinho da coragem e segue, compra um imóvel e avança na sua vida e constrói patrimônio, ou você vai dar a mão pro medo, vai ficar estagnado e você vai ver a sua chance indo embora. Meu, é um gatilho que o cara na hora, na frente da mulher, passa vergonha e fala, puta, eu vou ter que fechar, porque depois dessa, você vai querer sair como medroso ou como corajoso? Olha só. Então outra foi dica, coisas que eu fui desenvolvendo. Então eu seria menos ansioso, eu teria um pouco mais de paciência com a análise de crédito. Eu fiquei bloqueado um tempo na Econ, sabe que eu falei meio apertado lá. Eu que consegui te liberar. Se essa pessoa tiver acesso ao podcast, eu peço perdão, porque realmente eu bati de frente. O meu gênio é muito forte. Hoje não mais. Hoje eu estouro. Hoje mesmo, meu gerente me atende hoje na Econ. A gente teve um negócio ríspido, resolveu. Mas assim, eu falo, cara, se a gente não bater de frente com o sistema, a gente não vai mudar o sistema. Hoje, a assessoria de crédito da Econ Apps, ela é 1000 vezes melhor do que do tempo que eu tava lá. Eu dei tanta porrada, xinguei tanto que... Aí quando eu conheci a Patrícia, ficou bom, porque eu ligava pra ela, Patrícia, me ajuda ali e tal. Saiu. Saiu. Mas hoje a Apps tá muito melhor. Então assim, o corretor tem que falar o que tá difícil. Não, mas assim, as suas críticas... Foram construtivas. Sempre foram mas eu seria menos incisivo, sabe? Até porque na época eu sempre levei pra frente, que é aquela coisa, eu vou lá e falo pra você, calma, Bidarra, não sei o que lá, mas eu não deixo de aceitar a sua crítica. É só a forma. Não deixava de aceitar a sua crítica. Só calma. Aí você ficar nervoso, agora não vai adiantar nada. Né? E eu era muito de querer resolver logo, porque como eu era campeão... Porque assim, no nosso tempo, os primeiros 10, eles ficavam próximos ali, eu tinha mas tanto, tinha 100 mil, e todos os caras estavam... Todos os meses. Hoje eu vejo um cara campeão no mês, no outro mês ele não é campeão. Ué, parou, foi gastar o dinheiro. Então, no meu tempo de Econ, era muito acirrado. Pô, tinha gente boa, tinha a Lana do Castano, que ele injetava a venda da família inteira, o nome da namorada. Tinha o Eike, tinha o Sebastian, tinha a Bonina, que era uma boa corretora. Eu tinha um monte de gente atrás de mim que eu olhava no retrovisor e falei, mano, só tem foguete, eu tô fudido. Nossa, e a minha equipe era cheia de estrela, encontrei a Bonina no Era todo mundo da minha equipe. Nossa, beijo, ela evoluiu demais, já tem a PJ dela. Agora, era todo mundo da minha equipe, era uma eu admiro o trabalho da Bonina. A Bonina trabalha muito bem. Era uma constelação. Agora, mas para você ver também como é importante, né? Como eu sempre falo aqui no podcast, sou muito grata à Econ, né? Que montou essa outra house para voltar. Muito grata mesmo. Só que também tinha uma coisa, a gente já falava, né? Que você reclamava muito, eu falava assim, deixa eu te falar uma coisa, Bidarra. Eu já trabalhei em imobiliário, ou seja, eu conheço muitas construtoras. A Econ tem os defeitos dela, mas ela ainda é melhor do que muitas. Então, calma que os defeitos aqui, tem outras que tem outros defeitos e tal, mas a gente sempre olhava para a Cury e falava, cara, o que a Cury tem? Aí viviam gente te ligando para chamar você para ir para a Cury e eu falava, calma que a Cury é realmente, quando alguém falava alguma coisa, eu falava assim, a Cury eu não tenho o que falar, porque ela não tem defeito, tipo, não ouço falar. Era muito perfeita. Aí eu fiquei lá na Econ, um tempo, foi quando eu te liguei, lembra disso, que aí você... eu tinha acabado de te desbloquear para voltar para trabalhar lá na Econ comigo. Na verdade, eu fiquei bloqueado um tempo, mas eu sempre vendi, né? Hoje tá tudo bem, eu posso falar. Eu vendia por outros canais, que o que eu tenho de conhecimento, eu posso fazer a venda pela sua imobiliária, pode. E aí, o que acontece? Eu peguei, e aí lembra do negócio da Cury, aí eu te liguei, eu falei, Bidarra, eu sei que você é parceiro, que você tá lá, não quero que você mude nada, mas eu preciso só de uma consultoria. Não, eu queria saber se era uma consultoria, porque você é a mais crítica. Eu falava assim, como que é a mesma análise de créditos? É assim mesmo? Aí você, fala, Lucas, você quer falar, você tá querendo vir pra cá? Eu falei, não tô não. E eu já tava falando com o Léo, mas eu ficava perguntando pra você, eu falei, mas fala a verdade. Aí você falou da beta, você falou disso, daquilo, falou super bem, falou muito bem, falou dos processos, lembra disso? Aí você ficou desconfiado, né? Você falou, Lucas, você não me engana. É assim, tá querendo vir pra cá. Hoje eu trabalho, assim, eu tenho 4, 5 consultoras que são as de linha de frente, né? Eu tenho a Plano, tem o Prosoluto, tem uns imóveis... Eu falo que a Cury, ela virou minha casa, minha vida de luxo, né? Virou minha casa, minha vida Nutella. E eu falo isso nos vídeos. Aí eu tenho a Plano, né? Que eu não encaixo aqui, eu encaixo lá. Depois tem o Econ,
Tegra e a X, que é um projeto da Tiffany, sim, que eu da já Tiffany. vendi 2 lá e agora vou vender o terceiro, se Deus quiser. Então, assim, Minha eu tenho cunhada. 4, assim, que são muito boas e que são diferentes umas das outras. Mas, assim, a Cury, a questão da aprovação, a velocidade do lançamento e o repasse, cara, é impressionante, é assustador. Aconteceu um negócio Dá comigo... show, né? Dá. É uma coisa Aconteceu um assim. negócio comigo aqui... eu vendi acho que foi um Cury Canindé, um Cury Celeste, eu não lembro qual projeto que foi. Eu sei que ela assinou na segunda ou na terça, aí na quinta era feriado e o boleto do ato veio pra segunda. Ela assinou com a Caixa na sexta, antes de pagar o boleto do ato. Eu falei, não, esses caras têm que ser estudados. E, gente, você sabe que eu não falo. Se não for um negócio de verdade, você me conhece muito bem, eu não falo pra puxar o saco. Não falo. Eu sei, você é crítico. E aí... Cara, isso me impressionou, porque eu sofria com a análise. É que hoje eu tenho muito tipo de cliente, então tem muito cliente que não é SKQ. A maioria hoje não é, Minha Casa Minha Vida. Sei. Lembra que eu fui falando que fui fazendo 1% a mais, acabei vendendo imóveis mais caros, mas eu vendo. Se aparecer, gente, um rasteirinho eu vendo, Claro. sou feliz da vida, e gosto de ouvir histórias, vivo o momento, e não existem 2 histórias iguais. Sei lá, mais de 400 apartamentos vendidos, eu nunca vi 2 histórias iguais. Sempre tem uma diferença, né? E, cara, isso me impressionou. E coisas que eu prestei atenção, porque eu sou muito observador. E você precisa ser, para você crescer e para você aprender. Quando eu tava na Econ, a Cury vendia 800 milhões por ano. Aí, depois eu vinha saber que ela vendeu 1 bi e pouco, 1 bi e meio, acho que em 2021. Depois 3 o ano passado, esse ano vai vender 4. Nenhuma empresa sai dos 800 milhões para os 4 bi em 4 anos ou 5, se não for boa. Não tem como, é uma conta. Eles melhoraram os projetos, repaginaram, porque antes os projetos Sim. 10 eram os mais simples. Hoje você pega em São Mateus, aquilo tem mini mercado, tem isso, tem aquilo, tem o outro, a fachada é bonita, tem a piscina. É uma Minha Casa Minha Vida de luxo. Então, eu entendi, eles repaginaram, cresceram e conseguiram repassar o custo da obra que subiu. O Guido Calói tem tudo, é um resort, né? Sim, já o Cury Canindé, o Cury Canindé eu vendia 175 mil o ano passado e hoje está 260 e não tem. Eu falei para meus clientes, você não vai me dar nada? O cara ganhou 60 pau. Em um ano e 2 meses, 3 meses. Pois é, a gente realmente deveria ser mais, como é que fala para mais remunerado, não mais remunerado, mais valorizado, reconhecido pelo não, mas cliente. Os meus todos reconhecem, no sentido, não, eu quis fazer um comparativo do tipo assim, ó, que você falou lá no começo. Pô, o Neymar vai lá e faz gol pro meu time, mas o que ele ganha no bolso com isso? Nada. A gente vai lá e oferece um produto pro cara, fala para ele comprar que ele vai rentabilizar, ele coloca no bolso. Ele literalmente coloca dinheiro no bolso dele. Demais. E aí ele fica... Você sabe... Entendeu? O reconhecimento que a gente tem, a importância que a gente tem na vida desse cara. Tô falando no sentido assim, a gente tem que ter muito mais importância do que o Neymar na vida do cara. Exato. Por isso que eu falo, gente... A gente representa para ele, no particular, muito mais do que o Com certeza. Neymar, eu falo pros corretores, gente, você não é o coitadinho não, queixo pra cima, peito pra fora, peito estufado e vamos pra guerra, mano. Você é o cara. Ó, antes... Porque a gente literalmente colocou dinheiro no bolso marcava, dele. não ia, eu vi um monte de corretor reclamando. Mano, se o cara marcar comigo hoje não for, ele vai tomar um esporro. Ele vai comprar de outro cara. Não, eu tenho uma cliente... Eu ligo um dia antes. Andressa, você vai amanhã? Vou. Eu vou estar lá à sua espera. Se não for, me avisa com antecedência, porque eu vou atravessar a cidade para te atender. Aí uma vez o cliente falou, não, aconteceu um imprevisto. Eu falei, não, você confirmou. Que imprevisto? Você bateu o carro? Me manda uma foto. Ah, não sei o quê. Eu falei, então faz o seguinte, procura outro corretor. Você tem que pegar um cara daquele que não te explica evolução de obras, que não te explica escritura, não explica nada muitas vezes porque ele não sabe, e você tem que se arrebentar, porque você pega um cara bom e você dá bolo. Então agora eu não quero te vender. Eu escolho os meus clientes. Quem manda o cliente não é. Quem manda sou eu escolho para quem eu quero vender. Concordo. Quando eu vejo que a pessoa quer, faço das tripas coração. Pode ser uma comissão de 3 mil reais. Pode ser Minha Casa Minha Vida mais baratinho, abrir mão de prêmio, já abri mão até de comissão. Mas se eu vejo se a pessoa quer comprar, aí eu quero vender para esse. Tô pesquisando, olha, eu tô falando com vários corretores. Fala com os outros corretores, porque eu sou sozinho. Se eu for parar para te prestar um trabalho com excelência, para competir, depois você comprar de outro, já compra do outro. Exato. Você sabe o cliente que manda não, quem manda é você. Por isso que eu falo que você tem que estar preparado. De novo, tem que treinar, tem que estudar, praticar. Tem que fazer inteligência emocional, tem que orar, tem que meditar. Não quer ir para a igreja, ajoelha na sua casa. Ó. Fala com Deus do seu jeito. Mas você tem que estar preparado.
Um corretor preparado, o cliente encontra e compra. Ele não tem. Lembra que antes tinha a jornada do cliente, que o cliente tem um tempo para esquentar? O Digo ele perguntava para mim, mano, o que acontece? Que a jornada do cliente é 1 ano e meio, o cara te encontra e compra. Porque eu sempre fui me preparando. Minha preparação não acaba. Claro. O dia que eu falar, não, tô pronto, não tô. Hoje você tá vendo a melhor versão. Daqui a 1 ano, se eu voltar aqui, já vai vir muita coisa nova. A internet, a tecnologia, um monte de coisa a seu favor hoje. Então, Claro. mano. E tem uma coisa, Lucas, que vai ficar bem claro aqui pra galera. Você pode terceirizar o marketing, as fotos, os vídeos, tudo. Só tem uma coisa que você não pode terceirizar. É o seu trampo. Isso aí. O seu trampo, o seu suor. Aí é que Deus vai olhar de cima e falar, deixa eu ver se esse cara, se é. essa mulher vai Com pagar o preço. certeza. Isso você não pode terceirizar. Então faça. Você tem 2 dores para escolher. A dor da disciplina ou a dor do arrependimento e do fracasso. A dor da disciplina é momentânea, depois ela passa. Quando estiver ganhando dinheiro, você vai treinar com dor no corpo, você vai estudar com a mente exausta. Meu, eu postei um vídeo até falando sobre isso. Então, escolha a dor da disciplina. Você vai ter uma das duas. Pensou dor de fracassado, a sua sogra falar um monte, isso é um vagabundo que não deu certo, tá aí, ó. Na verdade, o corretor era aquele cara que não deu certo em lugar nenhum, né? Hoje o corretor é celebridade. E eu fico contente porque eu ajudei 0,01% nisso aí. Eu tenho uma contribuição. Principalmente no nicho Minha Casa Minha Vida. Porque o corretor ele estourava no Minha Casa Minha Vida, vai para Alto Padrão. Estourou no Minha Casa Minha Vida, vai para Alto... Eu fiquei. É verdade. E posso te falar? Um corretor Minha Casa Minha Vida, que é avião, e eu conheço vários, ele vai para Alto Padrão, ele vende. Mas se trouxer um cara do Alto Padrão, levar para a Zona Leste do meu lado, ele não vai vender. Porque, cara, tem aquele cara que tá acostumado com o não, que tá saindo da comunidade, que nada dá certo. E aí você precisa só jogar, não com a parte do processo e do trabalho, mas com a parte emocional. É muito mais difícil vender Minha Casa Minha Vida do que Alto Padrão. Esse apartamento de 1.300.000 eu não vendi, foi Tá o cara vendo? comprou. Eu falo isso. Então, gente, meu, se valorize. Você é um avião, você que Concordo. trabalha na Cury, hoje com a Lux, ou em outra diretoria, gente, esse podcast é para todo mundo. Meus alunos certeza. vão ver, os caras da Econ, da Plano. Eu sou a favor do mercado aberto e tá acontecendo muito isso. Tá. Gente, todo mundo aprende com todo mundo. Com certeza. Tem apartamento pra caramba pra vender, gente. Não vai acabar os apartamentos. Tá diminuindo o corretor. Né? O caso de vocês é um caso à parte em tudo. Inclusive a house de vocês é fortíssima, né? Mas hoje tem lançamento somos que... a melhor house do mercado. Né? O top, a gente levou o top aí. segundo, né? É que a primeira é a Lopes, né? Então não é house, é imobiliária. Ah, tá. Verdade. De house é a primeira. É, até nisso. Porque eu conheci coordenador aqui na Cury que o cara tá 7 anos na empresa e nunca saiu. Não, um monte de gente aqui da Cury. Não conhece outro lugar. Você sabe Por que quê? eu sou a única diretora que veio de fora, né? Da Cury. E a primeira diretora de vendas mulher. tem E muita a primeira coisa. da house, diretora mulher, né? Tem muita coisa que realmente precisa ser estudado. Tem uma reclamação da Cury, não Qual sei é? se eu falo não, mas é uma reclamação que é um detalhe besta. Às vezes o cliente para falar no 0800 ou lá no saque é difícil. Teve alguns clientes que atrasaram o boleto e tal, e eles ligaram várias vezes, aí precisaram ficar insistindo, é difícil contar, talvez pelo volume, né? Mas foi a única coisa que assim, um cliente ou outro reclamou. Porque os outros não precisou falar nada, enfim. Mas de resto, pô, é um produto que valoriza Bom saber, muito. mas eu não tinha chego pra mim. Talvez Eu, não- foi em outra época. eu devia faz fazer tempo. uma coisa que você me falou uma vez. Liga lá pra ver se é verdade. Liga você. Ah, tá vendo? Eu falo, toda vez que falou isso, eu falo, tá bom, deixa eu ver. Aí quando eu me certificar que é mesmo. Eu tive um ou dois distratos que eles tentaram Eu sou cliente falar. da Cury, você acredita? Eu já comprei um da mesmo? Cury. Olha que engraçado. Eu quase comprei um Canindé e me arrependi, porque eu torço pra Tem portuguesa, vários, né? tem vários choques, né? Que eu brinco, que cada vez eu tenho um choque na Cury. O nosso último jantar dos campeões, ele falou: quem aqui já tem apartamento da Cury, comprou Cury? Todos levantaram do jantar, menos o Pedro, que acabou de chegar. Até eu, que Você comprou qual? Eu comprei o Guedala. Ah, o Guidala é maravilhoso. Maravilhoso. Eu passei lá hoje. E olha que doideira, né? Meu, e tem um verde ali em volta maravilhoso. Ai, falar é fácil a diretora comprar. Não, da Econ eu nunca tinha comprado. Tudo bem, porque a Econ... Você sabe que quando saí com Tudo você bem da que da Econ, Econ- eu tava com o Viu comprado, né? Não sabia. Não lembro. A Martina aprovou. Pergunta pro Digo, ele sabe disso. Não, Só que assim... não comprei não por nada da Econ, é porque acaba que o ticket lá é um pouquinho maior e eu acabei não... Não, mas eu não segui em frente por causa de você. Mas não me arrependo, não.
Porque assim, eu Oh pus my um God. ato e depois eu pus um 30, 60, 90 mais pesadinho pra ter uma parcela baixa. E aí, quando eu fechei, antes de eu pagar o ato, tava aprovado tudo certo, eu só não assinei. Foi quando você decidiu sair. E como eu falei, putz, se ela sair, eu vou sair também. E aí eu falei, pô, vou ir pra uma empresa nova e tudo, e o 30, 60, 90, de repente, se eu não vendo lá, vai me fazer falta, né? E aí eu acabei não indo. Mas, assim, não me arrependo, não... Assim, mas ia comprar um Viu e tinha dado certo, porque valorizou É que demais. você gosta muito da Leste, mas E ó, que coisa, eu moro pega na aqui Zona Norte. Pois é, mas você gosta da Leste. Então, mas é tem porque que eu comprar um comecei a agora vender lá. Comprar um agora da Curi. Não que você não possa comprar também da Econ, que tem vários... Tem legais aqui. Então, a aquele- gente tá com alguns planos aí agora, que eu não posso falar, né? O Silvio não Santos tô. falou que ninguém sabe, ninguém estraga. Mas verdade. hoje o Guilherme e a Esther dormem no mesmo quarto, são muito apegados. Mas ela tem eu 8, já ele tem sei. 4. Daqui a um tempo vai Que ter... o universo prospere. Também. Tá vendo? Também. E eles vão ter cada um quarto dele, vai ter que ter. Só que assim, sentindo hoje no eu coração. moro, olha onde eu moro. Eu saio e tô na Marginal. Nas costas eu tenho a Dutra. Vila Maria. Tem a Salim, tem a Marginal, tem a Trabalhadores para ir pra Itaquera. Então, cada dia eu tô num lugar, a minha rota de saída hoje é maravilhosa. Então, Você lembra que a Cris reformou o eu não deixei apartamento, né, você 2 comprar vezes. uma vez a Porsche que você queria comprar? Eu falei, você não vai comprar. Eu ia comprar uma briguei, Cayenne. briguei e não Vai deixei. chegar de Porsche em apartamento da Minha Casa Minha Vida? Não, eu briguei com você. E qual que foi... Só pra gente finalizar aqui, que já tá dando nosso tempo. Já? Já, você acredita? Mentira. Passa muito rápido. A gente é muito, muito top. É muito conteúdo. Ele me chama de madrinha, né? É verdade, foi E minha eu madrinha. queria lembrar, qual que foi a nossa, assim, pior briga que você falou, puta, Lux... Teve eu teve sei qual muitas. Mas eu acho que, assim, a que eu fiquei mais magoado, que eu fiquei chateado, mas também, por outro lado, depois eu entendi porque você não sabia. Foi quando eu fiz a venda pra corretora, lá do Farias, de outra diretoria. E aí ela veio falar comigo e falou assim, vou fazer 50 com você. Eu falei, de jeito nenhum. Aí depois ela saiu e voltou chorando, falou, olha, tenho criança pequena em casa, tô sem mistura, meu Mas eu aluguel tá não mandei ela atrasado. fazer 50, não. Eu sei, briguei foi com você. mas assim, quando eu liguei pra você, eu já tinha ouvido a história dela. Então, quando você me deu aquelas pancadas pro telefone, eu já sabia da história dela. Eu falei, mano, ela tá falando isso do outro lado, mas ela não sabe. Eu tomei a dor dela. E aquilo, eu fiquei puto, fiquei bravo mesmo. Aí desliguei e falei, mano, eu vou sair dessa porra, não sei o quê, não quero mais ela como diretora. Só que eu já gostava de você, né? E aí, quando você chegou, né, com aquele carão fechado, uma semana depois, já tava mais tranquilo. E aí eu te expliquei a história e você acabou entendendo. Eu acho que depois a gente foi até no gauchão lá. Teve um almoço lá seu. Essa foi uma briga que me doeu bastante. E teve outra que eu, quando discuti com a Micaela, que você saiu. Nossa, aquela, então, a briga mais feia foi... Então, mas você sabe o que aconteceu? Não, não, a gente acabou aqui o time, mas eu fiquei Não tão justifica. brava com você. Não, só pra Não, eu finalizar. fiquei Ela tão falou brava com você. num tom mais ríspido com um corretor que tinha 80 anos. Eu sei. E eu fiquei bravo e falei pro cara, manda ela pra aquele lugar. Ela não pode destratar o senhor, até porque, mano, ela tá cometendo crime, ele é idoso. Ela Aí começou Jura um que pau. Não, mas aí começou um pau, uma discussão, uma brigaiada. Putz, aí mandaram Aí foto, gritaram, aí mano. eu sei que eu Aí lá na desci. Econ já chegou que eu tinha batido na menina. Gente, eu não toco a mão em mulher. Aí eu desci lá Você saiu da Barra Funda e fui até o Belém fervendo. Falei, me dá! Aí chegou, pôs a bolsa, pum, sentou na minha frente e falou, você vai me dar trabalho até quando? Aí eu tava já daquela, né, meio arrependido. Ele é altão, você vai me dar trabalho até quando? Vai me dar trabalho até quando? Aí se arrumou e tal, foi pegar não sei o quê. Aí o Elantra olhou pra mim, o Elantra, tadinho, o Elantra é um amor, né? Ai, o amor. Olhou assim e falou, mano, dane-se. Mas, gente, Se era desligar, uma desligou, vou botar dupla. empresa e tal. Mas o que A acontece? gente era o Elantra piano, tadinho. Não, mas ainda bem que eu peguei você como diretora, porque se pegasse uma que engolisse tudo, eu não ia amadurecer. Então, assim, Brigava mesmo. todas as nossas brigas, eu aprendi, Sim. eu cresci. E, pô, você é uma das minhas amigas de mercado. Sim. É uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, Também. né? Já tive ligações que eu fiz pra você pra desabafar, Sim. pra mudar de lugar. E se for necessário hoje, pra eu pedir faço, ajuda. Pra pedir ajuda várias Normal. vezes, né? Já me deu dica também. Lux, faz vídeo. Lux, grava. Não, faz assim, né? Lux, assim Tudo não tá na bom. vida é troca, né? Claro. Eu acho que assim, tudo na vida é troca. Então, putz, você é uma pessoa que que Tá acabando o onde eu vou, eu nosso falo de time. você. Então, assim,
sabe? Você pegou o meu início, tipo, o alicerce do Bidarra, você ajudou a construir. Então, assim, de alguma maneira eu consigo te retribuir isso hoje de uma maneira boa. Aquele cara que te deu trabalho, que era genioso, que era Mas eu difícil tô de muito lidar. orgulhosa. Hoje você olha e, pô, palestra aqui, palestra ali, já sai meu livro e outras Meu coisas filho. mais. Então, assim, sabe, eu consegui retribuir de uma maneira bacana. É o que eu falo da minha mãe, sabe? Eu dei muito trabalho quando era novo. E quando eu cheguei na Econ, né? Meu nome é Cláudio Roberto Bidarra Macedo. Macedo do meu pai, Bidarra da minha mãe. E Cláudio já tinha ocupado lá. Aí Eu tentei lembro. Roberto, já tinha. Tentei Macedo, falei, putz, o Bispo Edir Macedo é um nome forte, já tinha. Já tinha, teve que ser Aí Bidarra. eu Bidarra, que é o sobrenome da minha mãe. Nossa, deve ter sido muito marcante pra ela. Eu lembro E disso. ela vê minhas lives hoje, sabe? Eu dei muito trabalho. E hoje ela olha, beijo pô, pra ela. e o nome Bidarra eu carrego. E é um nome. E fez assinatura na época, lembra? Que encheram o saco com as Sim, negócios. e hoje você entra no Google e coloca lá Bidarra e vai nas imagens, tem um monte de foto minha, porque é um nome, não é um nome comum, é um sobrenome que a família Bidarra é pequena, lá de Portugal, enfim. Então, assim, duas pessoas que eu lembro sempre de ter gratidão, e eu consigo retribuir essa gratidão com o meu trabalho, né? Minha mãe olha pra mim hoje e fala, pô, orgulho. É isso. Bom, nosso podcast ficou por aqui. Ficou com aquele gostinho de quero mais, né? Verdade. Quero dizer que eu tenho muito orgulho de você, muito. Que estou muito feliz que você está aí nesse sucesso, que está em alta, que você também está saudável, que tudo isso que acontece com a gente são ensinamentos e é só para ser próspero. Quero mandar um beijo para sua família. Muito orgulhosa também de você estar ajudando tanto nesse grupo aí, tantos corretores. Que sempre Tem foi imobiliária um sonho, que não tem 600 corretores. Que sempre foi um sonho, né? Para você de ajudar. Você sempre gostou mesmo de ajudar. Sempre gostou. Então, eu fico muito orgulhosa. E é isso, e a gente vai Obrigado, se e vou te falar, aí, parabéns, porque assim, eu vou em muito podcast, né? Fui no Tagawa, fui no Mikasa, tenho outros mais para ir, assim, tá muito bem estruturado. A logo tá muito bacana, meu, o ambiente é gostoso, senti Não, e você tem toda a liberdade de também dar feedback. Não, de falar isso, tá muito aquilo, top, continua, porque assim, às vezes eu sei que é difícil com a rotina que você tem em reunião, eu sei o que é o corporativo. Hoje a minha energia, ela tá canalizada para conteúdo e venda. E você tem reunião, preleção, cobrança de meta. Eu sei o que é o corporativo. E você ainda pegar no fim do dia e vir para cá, não é fácil. Eu sei que às vezes você vem contrariada, não é? Porque trânsito, mas né? lembre-se de uma coisa, você está transbordando. Se você ajudar uma pessoa do outro lado, que ajuda muito mais, você já está servindo a Deus. Servir a Deus, gente, não é você servir a Deus. Ele não precisa que você sirva a Ele. Ele precisa que você sirva o próximo. Servir a Deus é servir o próximo. E isso que você está fazendo aqui está servindo. Hoje eu vim e ajudei você a servir. Claro, passaram outros caras aqui por essa cadeira que fazem isso. Então continua. É importante, Você lembra quando eu comecei? Não tinha. Imagina eu quebrado lá atrás. Foi mesmo. Precisando de informação e tendo todo esse conteúdo de graça. É verdade. Então continua, sei que não é fácil. Isso aqui você paga para servir, mas pode ter certeza que Deus vai te retribuir. Acredito. E já está retribuindo, né? Porque o seu início na cura e para hoje já tem muita diferença. Verdade. E tenho certeza que daqui a um ano, eu te conheço bem, sei que você como eu, nesse ponto a gente somos iguais. Tá? O segundo lugar não serve pra gente. Cara, vou pagar o preço que for, vou fazer o que tem que ser feito, mas eu vou chegar. E chega, né? Então, assim, parabéns, a energia é muito boa, o lugar é muito agradável. Fiz alguns vídeos aqui e aí, estou à disposição. Se você quiser me convidar mais vezes, eu vou vir com todo o prazer, independente de como eu estar, se vou estar melhor, se vou estar... Não, isso não importa, mas eu virei sempre. Porque você é uma pessoa que marcou minha carreira. Tá bom. Tá bom? Beijo. Beijo, gente. Tchau. Deus. É isso aí. Tchau.